Bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, enfim, saudações a todos vocês, meus caros telespectouvintes. Aqui quem vos fala sou eu, Henrique Tomás. E dessa vez eu venho junto com o meu grandiosíssimo amigo Guilherme apresentar para vocês o Livrandocast. Guilherme? É isso aí, Henrique, estamos aqui de volta, né? E você já sabe, né, cara? A gente vem aqui para trazer a informação daquele jeito, né? Aquele jeito que você já conhece, de uma forma simples, de uma forma bem prática de você estar entendendo. E pessoal, dessa vez a gente tá aqui com o nosso amigo Danilo. Ele vai falar para vocês a perspectiva dele desse livro que a gente vai abordar hoje e também vai falar sobre a carteira de investimento em cripto dele, secreto. Por favor, Danilo, se apresente. Não, pessoal, eu não invisto em nada, não invisto em cripto. Nem sei investir, pessoal. Mas obrigado, Henrique. Quase esqueci o meu nome. Esqueci o nome. Danilo, na verdade, a gente conheceu agora na rua, a gente pegou ele, achou ele interessante e trouxe pra gravar aqui com a gente. Eu tava ali no bar ali, cara, então do nada eles me acharam e me chamaram aqui e eu pensei, vou fazer um podcast com eles, né? Acho que não tem companhia melhor que essa. Sim. Brincadeiras à parte, Danilo já é nosso amigo já há algum tempo. Ele foi convidado por mim também para dar o parecer dele a respeito do livro que a gente vai falar hoje, que é esse aqui. Roube como um artista. Sobre o que é esse livro, Guilherme? Cara, ele é um livro aí, né, que o autor, né, ele tenta incentivar a criatividade no leitor, né? De formas, assim, bastante, às vezes, simples, né? De forma básica, né? Às vezes uma coisa que você pensa, era tão simples, era tão fácil, né? É algo, sim, sabe? Às vezes as pessoas pensam, pra mim incentivar a minha criatividade eu preciso, sei lá, ir pra um lugar isolado, preciso estar aí, sei lá, num hotel, num lugar em contato com a natureza. Não, você pode simplesmente ativar a sua criatividade na sua casa mesmo, coisa bem simples aí que o autor vai estar falando aqui nesse livro e a gente vai abordar aí nesse podcast, né? Legal, exatamente sobre isso. A gente vai falar sobre criatividade, inovação, sobre redes de contato, o famoso networking, a gente vai falar sobre principalmente criatividade. Eu acho que tudo engloba criatividade, até porque roubar como artista. O que seria roubar como artista? Roubar como artista seria, por exemplo, esse podcast. Esse podcast, ele começou roubando a ideia de um outro podcast, que é um dos meus podcasts favoritos, que é o Xadrez Verbal, que é um podcast sobre política internacional. Depois, se vocês quiserem pesquisar, fiquem à vontade. É um podcast muito legal, apresentado pelo Felipe, pelo Matias. Nesse podcast eles falam, eles têm uma interação legal. Eu escuto esse podcast há anos já. Gosto muito deles e eu roubei essa ideia de fazer o podcast deles. Um podcast no mesmo formato, irreverente, mas também que traz uma informação de qualidade, sem dúvidas. E também os conteúdos dos livros, que eu falei, misturei aquela ideia, aquele gosto de livros, aquele amor por livros, para poder trazer os livros e misturar com podcast e criar um podcast de livros. Então a gente vai falar bastante. Eu tenho muita coisa em comum assim com esse livro que eu não sabia, né, mas que faz parte da minha história, que está escrito nesse livro e a gente vai discutir ao decorrer desse episódio. Então vamos ao próximo ponto do episódio. Vamos falar das partes mais importantes aí. Que é o principal, né? Exatamente. Pessoal, esse livro ele é como se fosse, né, um ingresso para desbloquear o nosso potencial criativo. Porque vamos supor o seguinte, esse livro, né, é um livro destinado a pessoas que trabalham com criatividade, que precisam da criatividade no seu cotidiano de trabalho. Acho que talvez mais pro ramo artístico mesmo, né? A parte de criação, essas coisas assim. Mas uma professora, por exemplo, pode precisar criar um modelo visual, por exemplo, ou um modelo no sentido visual, ou enfim, criar uma aula que seja uma aula gostosa de ser assistida. Então, para isso ela vai precisar de criatividade. Como um artista precisa de uma criatividade para desenhar alguma coisa, para criar alguma coisa. Então, essa criatividade, né, ele criou isso como dicas de criatividade. Não é à toa que o nome aqui do livro aqui tem 10 dicas sobre criatividade. E aqui atrás tem as dicas. Roube como um artista, que é o primeiro capítulo do livro. Não espere até saber quem você é para poder começar. Terceiro, escreva o livro que você quer ler. Quarto, use as mãos. Quinto, projetos paralelos e hobbies são importantes. Por mais que a gente ache que muitas vezes
é perda de tempo, mas não, são importantes para quem precisa da criatividade para poder trabalhar. 6. O segredo. Faça um bom trabalho e compartilhe-o com as pessoas. 7. A geografia não manda mais em nós, mas em nós. 8. Seja legal. O mundo é uma cidade pequena. 9. Seja chato. É a única maneira de terminar um trabalho. E 10. Criatividade é subtração. A partir desses capítulos, o artista ele vai mostrando pra gente como a gente não falou o nome do artista ainda. O nome dele, calma, deixa eu ver na colinha aqui. É Austin Kleon. Ele ajuda a gente a transformar inspiração em criação única. Então essas dicas servem para que você se torne mais criativo nos seus hobbies, no seu próprio trabalho, em qualquer ambiente que precise ser criativo, entendeu? Então continue com a gente que com certeza você vai sair desse episódio muito mais criativo, com muito mais ideias para melhorar a sua criatividade do que quando você começou a assistir lá alguns minutos atrás. Eu não sei exatamente quantos, mas não importa. Eu acho que a ideia, né, Henrique, é que nem, né, o autor coloca aqui, né, Ruby como um artista. Acho que é você simplesmente entender que talvez você pegar, assim, trechos de, por exemplo, o trabalho de uma outra pessoa, por exemplo, né, podcast. A gente sabe que, querendo ou não, um podcast nada mais é do que a adaptação de um outro estilo de podcast, Exatamente. né? Se você, por exemplo, for se apegar àquela ideia de que, pô, eu não posso fazer igual aquela pessoa. Só existiria um tipo de podcast em geral, né? Mas o que é interessante? As pessoas pegarem um podcast e fazer do seu jeito, né? Exatamente. E é igual um ditado que eu sempre ouço também, às vezes em programa de televisão, é que na televisão nada se cria, tudo se copia, né? Mas assim, é interessante você copiar o que está dando certo, né? Algo que é benéfico. E aí você pode, né, utilizar a sua criatividade para estar criando algo novo também e estar inspirando outras pessoas. O que você acha, Daniel? E outra coisa também, um grande detalhe no livro, é que ele faz uma referência a Pablo Picasso, que ele fala que a arte é o roubo. É um roubo. Sim. Por ser roubo, você entende negativamente que você está imitando, está plagiando. Não, quando você imita, mas recria, transforma e cria algo novo com base com a sua identidade, isso é uma nova arte. Tudo que a gente tem, seja tecnologia, seja arte visual, tudo isso que a gente vê é uma criação inspirada em grandes heróis. A gente teve heróis na nossa vida, né? A gente aprendeu com... Seja um artista de basquete, por exemplo, o LeBron James. A gente se inspira nele. Conseguimos mudar, conseguimos se inspirar em diferentes heróis que fazem diferentes funções, profissões, e agregamos isso às nossas vidas, transformando isso como aprendizado para nos transformar e nos melhorar, entende? E a arte é uma transformação. Você não pode achar que imitar é uma coisa errada. Não, imitar é a essência da arte, é a essência de você recriar algo novo, porque são partes que somadas formam um todo novo, entende? Há um processo sinérgico, onde você, de coisas que já existiam, criam algo novo. Você se inspira em algo que já foi feito, né, e tenta, sei lá, adaptar, botar a tua cara naquilo, né? Exatamente. Por que não chamou você mais antes pro podcast? O cara explica bem pra cacete, velho, as coisas. O cara pegou ali, ó, fez uma citação, fez um... Eu tô tentando lembrar as frases lá do livro. Um TCC ali tem um monte de palavra ali no computador, mas o cara pegou assim e falou assim, não, o cara fez uma síntese assim, em 2 minutos. Imagine. Agora a gente tá aqui com o roteiro aqui, né? Eu preciso ler o roteiro para me poder apresentar. Eu não sou igual o Fausto Silva, que tem aquela colinha na mão, né? Que o cara pega e... Cara, a colinha, assim, tem mais azul no papel do que branco. Porque o cara escreve tanto no papel que você não tem papel, é só tinta de caneta só. Tem uma colinha aqui, né? Mas o resto que a gente fala aqui é coisa da cabeça. Eu nem lembro, mas... Cara, a gente tá falando, a gente não tá roubando de ninguém, não, tá? A gente consegue falar sobre os temas, sabe? Vendo os 10 tópicos ali, porque você vai lembrando, tipo assim, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ele fala aqui que roubo como um artista é aquela parte de, tipo, você se inspira, tipo...
Só você tá transformando algo que já existia, né, em coisa nova. Aí aqui, não espere até saber quem você é para poder começar. E tipo, não fica perdendo tempo pensando, o que eu quero fazer. Só faça logo as coisas que você vai se transformar em... você vai se descobrindo, sabe? Aí tem essa parte que, escreva o livro que você quer ler. É tipo, faça uma boa coisa, né? Uma boa produção que todo mundo goste. Aí tem essa parte das use as mãos, que é aquela parte que ele fala, tipo, do separado no analógico, do digital, né? Que tipo, é bom você sempre separar um momento para você colocar as mãos nas coisas, para você se distrair, fazer as coisas, porque é aí que você tem um processo mais criativo. Aí tem depois essa parte aqui de projetos paralelos e hobbies são importantes. É tipo, não desista de uma parte que é sua, né? Que é tipo, sei lá, eu gosto de jogar futebol, eu vou deixar de jogar futebol só porque eu tô concentrado na faculdade? Não, cara, se é uma coisa que te interessa, você continua. E aí tem também a parte, o segredo, faça um bom trabalho e compartilhe-os com as pessoas. É tipo, compartilhe com a internet, né? Tenha um feedback, mas não se prenda a ser reconhecido. Saiba que é um processo de arte que depois pode ser reconhecido, mas o que importa é que você está se sentindo bem com aquilo e que você conseguiu, sei lá, tipo, replicar e entender o artista, o seu herói que você seguiu, né? Aí tem o outro lá, o 7, geografia não manda mais em nós. Aí fala sobre a internet, né? Que você consegue se conectar com pessoas lá de outro país, tudo próximas de você. Aí tem também, seja legal, o mundo é uma cidade pequena. Aí eu vou lembrar depois. Acabou o podcast. Acabou. Já é exatamente sobre isso que a gente ia falar, mas a gente ia falar mais a pouco. Mas é isso. Tá, então a gente fica por aqui. Vamos voltar pro bar lá. Vambora. Beleza. Não, mas é interessante isso. É exatamente isso que o Danilo falou. Esse livro aqui ele tem uma coisa bem interessante. Às vezes, por exemplo, a gente pega livros de autoajuda, que são livros bem massivos, né, extensos, às vezes de linguagem muito difícil que a gente acaba não entendendo nada, né? E eu, por exemplo, Henrique, eu gosto às vezes de ler um livro por capítulo. Sei lá, vamos supor, eu pego para ler um livro e eu leio um capítulo dele, aí depois que eu termino de ler o capítulo eu já me fico mais tranquilo para, sei lá, dar uma descansada, depois pegar outro capítulo. Agora esse livro aqui, ele é tão simples que você consegue ler um capítulo, já emendar outro e já emendar outro, e ainda entender o que o autor tá propondo. É muito visual você, o livro, né? Sim, A gente vai pegar alguns exemplos aqui, Tipo, tem muito desenho no livro. É um livro artístico. É isso, é um livro artístico. O cara literalmente catou um papel e caneta, desenhou ali e botou ali. Sim, tem muito desenho, assim, no livro. Muita coisa interessante. Tipo, são frases assim, impactantes para você refletir mesmo. Ou seja, não é uma leitura que você lê e um dia você consegue ler o livro, entendeu? É algo bem simples, é uma leitura muito simples de se fazer. É um tema que pode ser discutido tanto por crianças quanto por adultos, por idosos. E o livro também é acessível a todos os públicos, porque é muito simples de ler. Ele usa uma linguagem direta, popular, uma linguagem direta, e além disso, o livro é bonito. O livro é preto, assim, branco e tal, tem os desenhos também e tal, não sei se dá pra ver daí. Até acho que até o próprio formato do livro, ele ser um livro assim mais quadrado, assim, já chama um pouco a atenção, né? Porque geralmente os livros são, aqui os livros geralmente eles são retangulares, né? Tem esse aqui da Coca-Cola aí, Esse aqui da Coca-Cola é um livro massivo. Esse aqui vai ter que ser uns 3 meses pra ler esse livro. Extremamente massivo, cheio de informação. Também, né? Isso aqui tá até com cheiro de livro velho, de mofo. Tem 30 anos. Afinal de contas, ele é velho. Enfim, o livro vale muito a pena ser lido por vocês, tá? Então, considerem adquirir esse livro, que vai ser de extremo aprendizado para vocês. Beleza? Beleza. E agora, pessoal, a gente vai para os recados. Qual que é o primeiro recado, Guilherme? Acessar o site do livrando.net. Acessando o site, lá vão ter todos os episódios sim organizados. É só você entrar lá. Vai ter a opção para você acessar o Livrandocast. E tem o Livrando Cutcast também, que está fora do ar, né? Mas não foi tirado do site ainda, mas está fora do ar. Mas você pode acessar o Livrandocast
Lá tem todos os episódios. É o nosso espaço na internet. Em breve o Danilo ele vai mexer no nosso site, vai fazer um trabalho bem legal lá. A gente vai começar com blog também, vai ser bem bacana. Vai ser o nosso espaço lá. Aliás, o Danilo trabalha com isso também, né, Danilo? Eu quero aproveitar esse momento, pessoal, para fazer um merchan aqui, né? Se o Henrique me permite. Pode, com certeza. Eu trabalho com desenvolvimento de sites em WordPress. Meu preço é bem em conta, bem no mercado mesmo. E o nome da minha empresa é Soda Devs. Eu tenho um outro sócio chamado Thales. Se vocês precisarem de um site para alavancar o seu negócio, podem contar comigo. Na descrição do vídeo vai ter todos os meus contatos, as minhas redes sociais, meu canal. E é isso, pessoal. Qual que é o seu arroba? Sodadevs? Sodadevs.com. Beleza, maravilha. E também, né, a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. Considere apoiar a gente. Eu acho que é um valor mínimo. A gente subiu um pouco. Subiu R$5 só. O Apoia-se nosso era de R$5, agora a gente vai subir para R$10, para que a gente possa alcançar a nossa meta o quanto antes. Porque a partir de quando a gente alcançar a nossa meta, a gente vai se dedicar somente ao Livrando Cast. Então a gente vai conseguir produzir muito mais conteúdo. Os episódios agora são mensais. A gente consegue produzir por mês por conta da nossa rotina, do nosso trabalho. Mas se a gente conseguir bater essa nossa meta no Apoia-se, a gente consegue produzir 3 a 4 episódios por mês. Só que a gente precisa bater essa meta antes. Beleza? Então com isso, eu peço a você que apoie a gente no Apoia-se, tá? É um valor de R$10, R$10 ou mais, enfim, não vai fazer diferença por mês, né? Faz aí 30 dividido por... não, 10 dividido por 30. Acho que eu... Poxa. Calma aí, mano. Vamos fazer aqui. Vamos ver quanto que você vai gastar por dia. Agora é o momento que eu quero pensar. Uns 30 centavos? 10 dividido por 30. 33 centavos. 33 centavos. Então, com 33 centavos por dia você pode ajudar esse projeto lindo, maravilhoso a continuar a plantar e cultivar conhecimento na cabeça de vocês, meus caros telespectadores. Você gasta 6 conto em Uber aí por dia, dependendo do lugar que você mora. Exatamente. Se tu mora numa capital, tu gasta 15 pau. Imagina. Só numa viagem. Então considere apoiar a gente por meio do Apoia-se, né? Um valor ínfimo, e a gente também, como recompensa, a gente tem um grupo dos apoiadores que a gente deixa os apoiadores mais junto a gente. Então eles poderiam podem mandar sugestões para a gente de livros, sugestões de convidados, sugestões de qualquer coisa. Eles podem ajudar a gente a conduzir o programa, a criar o programa. Então seria muito bom ter o apoio de vocês, tanto o apoio financeiro para o projeto continuar, porque a gente é um projeto de mídia independente, quanto o apoio de, poxa, nossa, a gente queria falar sobre esse livro, a comunidade quer falar sobre esse livro, participar do podcast também, eles terão a oportunidade de participar dos podcasts, mandar perguntas pra gente durante as gravações. Então, por favor, considere apoiar, porque aí você fica mais perto da gente, né, na produção do nosso conteúdo, e também apoia a gente financeiramente, para que a gente possa produzir cada vez mais conteúdo para vocês, beleza? E o último recado é só para você, né, se você está vendo pelo YouTube o vídeo, para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, também comentar também o que você está achando do programa em vídeo e também do programa em áudio, né, você que já escuta há mais tempo, além de pedir para você compartilhar também o nosso perfil no Instagram e também nos seguir no nosso perfil no Instagram e nas outras redes sociais. Beleza? É basicamente isso, tá? E compartilhe com seus amigos, família e parentes e é isso aí. O interessante do Instagram, né, que não só do Instagram como do nosso site também, é que lá pelo Instagram, né, a gente vira e mexe, faz postagem de episódios que já foram postados há um bom tempo, né, que a gente tenta talvez recapitular aqueles episódios, porque às vezes você tá, sei lá, você não quer saber, por exemplo, desse livro que a gente vai fazer, mas você quer saber sobre um outro livro. Lá que a gente já fez, lembra você, né, que esse livro a gente já trabalhou em cima dele, e aí você pode estar, né, conhecendo o livro, enfim, você pode estar vendo outros livros, outra coisa interessante que você tenha interesse aí. Beleza. Então, com os recados dados, eu chamo a vinheta para que a gente possa começar a roubar como um artista. Então que vem a vinheta. Livrando Cast.
O meu, o seu, o nosso podcast de conhecimento. Então, pessoal, vamos começar. Deixa eu começar lendo para vocês uma breve descrição do livro, sobre o que é. O livro desmistifica a noção de originalidade na criação artística, incentiva os leitores a abraçarem a influência e reinventarem o que já existe de forma nova e pessoal. O autor, Austin Kleon, argumenta que nada é completamente original e que todas as obras criativas são de certa forma influenciadas por outras. Ele sugere também que os outros devem roubar ideias de forma aberta e honrada, aprendendo com os mestres de seus campos, misturando e recriando essas ideias para desenvolver sua própria voz única. O que tudo isso significa? Significa que ele defende de que para uma obra de arte existir, ela precisa ter influências por trás. Ou seja, vamos criar um cenário hipotético, a Mona Lisa. A Mona Lisa, ela deve ter tido outras coisas que vieram, outras coisas que serviram de inspiração para que tivesse sido criado aquela obra de arte. Por exemplo, um álbum que é lançado, ele precisa ter de onde que vem isso? De onde que surge isso? Normalmente os artistas, eles olham para algo e delicadamente e sutilmente roubam a ideia ou uma parte daquela ideia e a transformam, misturando com outras ideias roubadas e criando a sua própria ideia original. Então é isso que a gente vai falar hoje. O livro é sobre roubar ideias e construir novas ideias com as ideias roubadas. E a partir da sua ideia criada, provavelmente alguém vai vir e vai roubar também para criar algo novo. A arte, né, Henrique, nada mais é do que, como eu posso dizer, uma pessoa tentando expressar a forma de pensamento dela, né? E a forma como ela pensa é modificado pelo ambiente, né, pela época em que a pessoa vive, pela sociedade, enfim. E a sociedade nada mais é do que feita sobre influências, né? Então, como você falou da Mona Lisa, por exemplo. Naquela época existia uma determinada linha de pensamento, uma determinada filosofia, linhas de pensamentos, né? E provavelmente lá o cara que pintou lá, ele se inspirou em movimentos artísticos, entendeu? Em outras pessoas, em outros pintores, né? Em algum momento ele teve que estudar sobre outros pintores, os traços também. Sim, também sobre outros autores, né? Ele teve que se inspirar em alguém, né? Sabe uma coisa interessante? É que quando você vê um quadro de arte, por exemplo, a Mona Lisa que você mesmo citou, você não está vendo apenas o Da Vinci ali, você está vendo vários outros artistas que inspiraram o próprio Da Vinci. Sim. E uma coisa que é interessante é que o Da Vinci ele teve que entender cada artista que ele roubou a arte, entende? E isso é uma coisa assim linda de se ver, porque é como as coisas funcionam, né? Porque tudo que a gente vê o passado, mas assim, o que diferencia de um simples passado, de um documentário talvez, que cita exatamente como as coisas ocorreram no passado, é que a arte é uma coisa nova com base em alguma coisa velha, sabe? É você encontrar uma ligação entre vários pontos, né, de passados, coisas que já são todas documentadas, que a gente já sabe, e esses pontos ligados formar algo novo, criar um outro ponto. Por exemplo, se você pegar 3 pontos, um ponto aqui, outro ponto aqui, e criar uma linha, né, uma linha que conecte 4 pontos, 4 pontos, uma linha, um ponto aqui, outro ponto aqui. Se você conectar várias linhas entre si, vai formar um ponto no meio. Isso é uma arte, entende? Uma coisa nova. Você consegue ver algo novo com base nessas linhas. A partir e tudo de isso, coisas que já existem. Exatamente, veio tudo de uma coisa que já existia, é um passado, e aí uma coisa nova foi surgindo. Exatamente. E então o livro é sobre isso. O livro é sobre a criatividade. E a arte é a mais pura expressão da criatividade. Porque sem criatividade a gente não consegue criar algo artístico, né? É impossível criar uma capa de um livro sem criatividade. É impossível criar um design de um controle sem criatividade. Então, a gente precisa da criatividade
para esse tipo de tarefa, de desenho, de design mesmo. E a nossa criatividade, né, Henrique, ela é moldada, né, por outras pessoas, né, cara? Sim. Então a gente teve que, inevitavelmente, ter influência de outras pessoas. Exatamente. E inevitavelmente a gente acaba roubando ideias de outros artistas. Exatamente. Então vamos falar um pouquinho do autor agora. Eu vou dar uma lida na colinha aqui. Austin Kleon é um autor, palestrante e artista reconhecido por seu trabalho focado na criatividade no mundo contemporâneo. Nascido em Ohio, nos Estados Unidos, ele se destacou primeiramente com sua série de livros sobre criatividade, dos quais Roube, como um artista, é o mais famoso, seguido por Mostre Seu Trabalho e Continue Indo. Esses títulos formam uma trilogia informal sobre como desbloquear a criatividade e compartilhar o seu trabalho com o mundo. Ele também tem um background multidisciplinar, Ele começou a sua carreira com uma mistura de escrita e arte, criando trabalhos que ele chama de poemas de jornal, que são redações feitas pela eliminação de palavras de páginas de jornal. Essa parte é bem legal, porque ele pega, por exemplo, isso aqui, ó. Vamos usar o livro como exemplo. Ele, por exemplo, ele quer escrever Roube um artista. Ele quer escrever isso no poema dele. Ele simplesmente apaga o como e aí vai ficar somente Roube um artista. E tipo, muda totalmente o sentido da frase. Ele fazia isso com textos em jornais. Isso é muito legal. E, né, cortando um pouco aí o teu raciocínio, tem várias partes aqui do livro, né, tem essas... Ele dá aqui as ilustrações, né, sobre isso aqui, ó. Acho que dá um pouco para vocês talvez estarem vendo aí, né, ele tenta aqui, ó, faz um rabisco aqui, né, só para esconder, né, aqui tem a parte em inglês, né, lógico que ele fez, né, na edição lá provavelmente americana, não sei se é americana. E aqui embaixo, aqui, eu acho que não sei se vai dar para vocês verem também, tem a versão, né, traduzida aqui pro português, né. E é bastante interessante isso aí, né, que ele faz aí, ó, que literalmente ele coloca, né, a parte manual aí da criatividade, né. E o pior é que eu nunca tinha visto isso. Você já tinha visto isso já, esse tipo de Não, manifestação artística? eu até achei peculiar, né? Eu achei assim, nossa, o que é isso, né? E assim, quando a gente é criança, muitas vezes a gente fazia isso, né? Tipo, de pegar e ler, tipo, tapar uma coisa assim e ler aquela coisa pra mudar um sentido. Até mesmo na quinta série, quando tem aquele monte de piada de cunhos impróprios, né? A gente gosta muito desse tipo de piada, mas... eu, assim, propriamente, um artista, uma arte séria, a respeito disso eu nunca tinha visto. Eu achei muito interessante. Voltando aqui à colinha, a sua abordagem ela é prática e acessível, direcionada a um público amplo que inclui todos os tipos de criadores, desde artistas até empresários. Ele realiza palestras e workshops para uma variedade de organizações e é conhecido por sua capacidade de conectar-se com o público de maneira autêntica. Acho que alguém morreu, provavelmente de tiro no navio. Ele consegue se conectar de maneira autêntica, oferecendo conselhos pragmáticos que podem ser aplicados em várias formas de trabalho criativo. Ou seja, o cara é um especialista na parte de trabalho criativo. Ele auxilia as empresas, ele é um cara que realmente ele tem background para isso. Porque, pelas próprias palavras, ele tem toda uma metodologia. Se a gente pode chamar isso de metodologia, mas ele tem todo um método meio bagunçado e tudo mais, não é estruturado, não é como, por exemplo, regras de administração, métodos de administração que são extremamente rígidos, tem que seguir passos, processos, tudo. Não, ele é uma coisa muito mais liberal, uma coisa muito mais gostosa de se trabalhar, de se desenvolver algum projeto. E é isso aí. Sobre ele é isso. Pessoal, a finalidade desse livro é desmistificar, acho que o primeiro ponto é desmistificar a criação artística. Segundo, é incentivar a absorção e transformação de influências. Ou seja, normalizar que é normal você roubar uma influência de alguém, trazer para o seu trabalho e transformar o seu trabalho a partir daquela influência. Terceiro, guiar na construção de uma prática criativa sustentável.
é esse processo, esse método que ele apresenta no livro, de ser algo replicável, de ser algo que você pode tanto pegar e aplicar num momento da sua vida, quanto em outro momento da sua vida. É um processo, é um ciclo, que é muito bacana, por sinal. A quarta finalidade é promover a confiança na própria voz no estilo. É ter confiança no que a gente trabalha, no que a gente cria. Eu, por exemplo, tenho confiança quando a gente está falando sobre alguma coisa que envolva a administração, por exemplo. Porque eu sou uma pessoa formada no curso de administração. Então, quando eu vou falar a respeito disso, eu sei daquilo que eu estou falando, porque foi horas de estudo, de trabalho, enfim. E aí a gente consegue ter confiança, por exemplo, para criar... Eu vou criar, por exemplo, um diagrama, uma imagem que explica, por exemplo, o que é um KPI, por exemplo. A partir do meu conhecimento eu consigo criar essa arte, consigo mostrar o que é de fato, como fazer, como aplicar e tudo mais, e consigo criar uma arte a partir disso com essa parte da criatividade. Né, Henrique, essa questão de confiança, né? O autor ele coloca a ideia também de originalidade como algo meio que impossível na parte artística. Mas eu acho que talvez essa questão de originalidade e confiança é você saber, né? Você ver que você é capaz de criar algo, né, não novo, né? Porque você vai estar se inspirando em outra pessoa aí, mas você colocar uma característica sua naquilo que você está fazendo. Exatamente. Então, que nem, por exemplo, tem esse podcast aqui, né? Existem vários outros podcasts, mas a gente tenta colocar a nossa característica aqui nesse trabalho, entendeu? A gente tenta, talvez, trazer a informação de uma forma diferente, aí tenta abordar algumas coisas, às vezes até o próprio cenário, uma coisa que outra que a gente acaba improvisando. Então, talvez isso seja uma característica nossa, né? Sim, uma coisa bem reverente. Tem um saco de salgadinho ali, a gente tava comendo agora de pouco. Tem um livro que talvez a gente nunca vai falar nesse podcast, que é esse da Coca-Cola, mas pequeno, enorme livro. Que eu comprei no impulso, né? E assim, é grande, cara. O livro acho que tem... Eu já vi aqui a página 1400, tá? Então um pouquinho mais. Provavelmente vai beber os 500. Enfim, então essa é a nossa arte. Eu gosto de pensar, desde quando eu criei o Livrando Cast, mandei a logo pro Guilherme, é pensar que o Livrando Cast tem esse cunho artístico, esse cunho de ser criativo com a forma que a gente entrega conteúdo, com a forma que a gente tenta explicar, com as nossas metáforas, com o nosso bom humor, com tudo a gente tenta utilizar a partir da criatividade para trazer algo diferente, para ser algo diferente, para não ser o mais do mesmo. Porque uma crítica que eu tenho aos podcasts, ao mercado de podcasts, é exatamente isso, é que ele está inundado de cópias e mais cópias de coisas que não tem alma. Basicamente chega uma pessoa, senta no microfone e outra pessoa senta no microfone e os dois ficam batendo papo de groselha aí, muitas vezes, na maioria das vezes, sem valor nenhum, entendeu? Então isso é uma coisa assim que me chateia bastante, porque se você for parar para pensar, esse pessoal tem audiência e tudo mais, mas parece que a audiência dele é morta. Você vai pensar, né, qual que é a função deles, né? Qual que é a contribuição deles? Exato, qual que é a contribuição cultural, a contribuição de valor mesmo para a vida da pessoa. Será que a pessoa vai sair dali e ter alguma coisa de valor? Será que a pessoa vai sair dali, putz, tive um entretenimento legal? Será que a pessoa vai sair dali, nossa, foi um podcast divertido, de piada e tudo mais, de humorístico, foi uma coisa legal? Mas parece que na maioria das vezes, quando eu vejo, são cópias de mais cópias. E isso fica um negócio extremamente sem alma. Bem assim... Pobre, né? Porque não tem informação. Pobre de informação, pobre de design, pobre de alma mesmo, que não tem uma identidade naquilo, você não vê um propósito naquilo, você não vê algo em torno daquela marca. Então essa parte eu tenho muita crítica a respeito dos outros podcasts. E o livro ele entrega essas finalidades com princípios claros, diretos, exemplos, anedotas, exercícios, atividades, ilustrações, principalmente ilustrações. As ilustrações e a forma como ele explica por meio de metáforas, por meio utilizando o livro ele é repleto de frases
Como você citou de Pablo Picasso, o livro está lotado de frases de artistas, de pessoas de renome. Então ele se baseia bastante no que grandes artistas, como ele chama no livro, grandes heróis para eles pensam, a forma como eles pensam, a forma como eles agem, entrega pra gente essas finalidades que eu acabei de dizer. Além, é claro, da acessibilidade, da linguagem, do próprio cunho, muitas vezes, de encorajamento, de motivação que o livro tem. E também da reflexão, provocação a partir do processo criativo. Porque isso aqui é uma provocação, o título disso aqui é uma provocação. Você pensa roubar não tem um cunho negativo? Sim. Roubar não tem um cunho negativo? Tem. Principalmente politicamente falando? Sim, principalmente. Roubar tem um cunho negativo. Entretanto, ele fez um jogo de linguagens, uma metáfora, na verdade não é uma metáfora, não foi um jogo de linguagem, foi uma metáfora para você tem que roubar, você tem que copiar as pessoas, você tem que, a partir do trabalho delas, conseguir criar o seu próprio trabalho. Então isso é muito legal dentro dessa estrutura do livro. Então o título só é o chamariz para o que você vai encontrar aqui dentro. O livro ele vem, né, Henrique, para colocar uma ideia na cabeça da gente, né? A gente sempre tenta, por exemplo, eu criei algo e tipo, o crédito daquilo é só meu. Sei lá, é algo novo que eu fiz. Mas, pô, você se inspirou em alguém, entendeu? Não saiu do zero, né? Mas é do né? que isso, tipo, você tá roube como um artista, mas deu um crédito a ele, entendeu? Então, em algum momento aí do livro, ele coloca isso, né, de que é totalmente válido você copiar a ideia de uma pessoa, mas em algum momento você tá dando aí um crédito a ela, né? Porque, pô, se você tem inspirações, nada mais é do que você tá se apegando à ideia de alguém, ou, sei lá, algum conceito, alguma filosofia de vida, né, que essa pessoa teve. Então, a ideia de você estar simplesmente roubando, né, você tá aí pegando os principais pontos, né, de alguma ideia, de alguma filosofia, para você poder estar construindo algo. Então agora vamos falar exatamente sobre o livro através dos capítulos. Bora falar do livro. Capítulo 1. Roube como artista. Pessoal, vamos falar então da primeira parte, do primeiro capítulo do livro, que ele vai falar sobre roubar como artista, né? Tirar inspiração daquilo que já existe, né? A gente precisa primeiro encontrar pessoas que valem a pena copiar, que valem a pena roubar. Depois retirar o que for de fato proveitoso daquilo. E entender como que a pessoa chegou naquela conclusão, como que ela chegou naquela arte, como que ela chegou naquilo. E depois, a partir de todo esse conhecimento, de toda essa coisa, essa bola de informação, você criar a sua própria arte, sua própria coisa, seu próprio produto, sua própria empresa, enfim, qualquer coisa. Você vê, né, Henrique, o que realmente é interessante para você, né, cara? Você, né, pegar ali aquela ideia em geral, né, a toda a obra, tentar adaptar ali da sua forma, né, botar talvez a sua característica, a sua personalidade em cima daquilo, né? Exatamente. E a gente precisa entender também que é importante a influência, né, o que te influencia? Eu pergunto para você, o que te influencia? Né? Pense, quem você segue nas redes sociais, quem você gosta de escutar no Spotify, com que lado político você tende a ter mais, concordar mais, que religião você frequenta, você vai, entendeu? Então todos esses espectros sociais, eles influenciam, inclusive o que o Danilo estava falando aqui há pouco tempo, né, sobre... Pode falar, Danilo. Exatamente isso, né? O ambiente ao qual nos cercamos sempre vai nos influenciar de certa forma. Existe aquela máxima de que os 5 amigos que você tem são você, ou seja, esses 5 amigos dos quais você escolhe fazerem parte da sua vida, que fazem participam da sua vida, eles te influenciam. E ainda mais também tem até um exemplo também na economia, também uma máxima parecida com essa dos 5 amigos, que a renda dos 5 amigos, a média dela vai ser aproximada à renda sua. Ou seja, a gente escolhe o que colocar nas nossas vidas. O livro depois ele vai ter uma parte que vai
fazer conexão com esse roubar como artista, que vai ser, o processo criativo, ele funciona com aquilo que a gente não coloca na arte, ou seja, o que a gente evitou de colocar na arte é o que mostrou a nossa criatividade, ou seja, a gente saber que, embora a gente tenha um monte de informações no mundo, um sistema informático, a gente tem internet, um mundo globalizado, temos que também ter ciência de que a gente tem que evitar colocar coisas a mais, coisas em excesso, porque a abundância não é necessariamente arte. A gente precisa saber pensar o que a gente vai limitar, porque o artista, ele tem o seu limite. Porque quando a gente vê uma arte, a gente vê a briga do artista com relação àquilo que ele decidiu limitar naquela arte dele, aquilo que ele decidiu não colocar a mais na arte dele. Então assim, a gente vê sempre limitações nas artes, mas as limitações, quando eu falo, não é uma questão ruim, é simplesmente o manejo, a habilidade daquele artista de saber separar aquilo que tem qualidade, que forma a arte dele. E é assim que a gente consegue ver a criatividade daquele artista. Encaixar as peças, como se fosse um quebra-cabeça. Pegar uma peça de um artista, pegar outra peça de outro artista, pegar uma peça do fulano, do ciclano e montar o nosso próprio quebra-cabeça, a nossa própria arte. E isso é legal, porque quando você encontra uma pessoa, um artista legal, você vai procurar quais são as influências, quem influenciou esse artista legal que você se inspira. E aí você vai ver que existem mais artistas incríveis que inspirou aquele artista incrível que você acha incrível. E aí você pode entender como eles pensam, o que eles fazem, que tipo de arte eles produzem e, além disso, que tipo de conteúdo eles consomem, que tipo de assunto eles estudam, e assim por a forma como eles pensam, a forma como eles veem o mundo. Então é muito importante fazer esse exercício de, poxa, eu gosto bastante, por exemplo, do Shigeru Miyamoto, criador do Mario. Quem que inspirou ele? Né? Quais são as pessoas que inspiraram ele a criar o que ele criou? Da onde que ele tirou essa inspiração? Entender de fato o porquê de como nasceu aquilo, como que nasceu o Mario Bros, como que nasceu aquilo de fato, da onde que veio, qual a inspiração que teve, esse tipo de coisa. É extremamente importante entender. Pode falar. Eu quero até fazer uma relação aqui, o que eu acabei de pensar agora mesmo, no podcast mesmo. Como tudo faz sentido, você rouba a arte, ou seja, você se inspira num artista, mas você não imita, porque se você imitar, utilizar da arte dele, fazer exatamente igual, vai ser plágio. Sim. Agora, o que você subtrai daquilo que é interessante daquele artista e soma também a outros artistas, ou seja, são vários artistas, você forma uma arte. Isso aí é o que tem a ver também com uma outra parte do livro que depois veremos, que é arte é subtração, ou seja, você subtrai aquilo que não é do seu interesse para criar-se a arte. E fica com o que é somente útil, né? Exatamente. Que aproveita, o que você acaba aproveitando. E ainda tem mais uma terceira conexão que não se preocupe em saber quem você é agora, simplesmente faça, ou seja, faça a sua arte, inspire-se nos seus outros artistas, não copie apenas um, porque se você copiar apenas um vai ser imitação e vai ser plágio. Copie vários. Vai dar cadeia. Exatamente. Faça a subtração, selecione aquilo que é do seu interesse, aquilo que é bom, e conforme o tempo, olha que interessante, você vai se descobrindo. Por quê? Porque se você pega a inspiração de vários artistas, pega aquilo que é bom, ou seja, subtração, e ainda cria algo novo, ou seja, é você criar algo, se descobrir, sem se preocupar, será o que eu sou, que artista que eu sou, mas simplesmente faz a sua arte, você descobre a sua arte, entende? Então assim, fazendo uma relação isso com você que se decidir ler o livro, quiser aplicar para alguma área de administração, tem que ler o livro. quiser aplicar para uma área de administração, tenta entender que o livro ele não é apenas sobre arte de pintura, arte de escultura, não, é um livro acerca da vida, onde a gente consegue extrair isso como uma forma positiva para a gente aproveitar o que é bom, o que é lição, coisas boas, para formar algo novo e agregar isso às nossas vidas. Você pode aplicar esse conhecimento aqui, né, não somente no meio artístico, né, no meio profissional, né, que nem aqui a forma com que o autor ele coloca aqui, né, dá para entender que você precisa necessariamente ser, sei lá, um cara que, sei lá,
trabalha com a parte gráfica, né? Um designer e você precisa música, criar algo novo. tipo, Mas não, você coisa. pode aplicar isso aqui em qualquer área. Sei lá, você está na sua casa, tá querendo fazer um desenho aí, né, para distrair um pouco a mente. Você pode, sei lá, pegar uma foto aí de um fotógrafo que tirou aquela foto e fazer um desenho em cima daquilo. Tem gente que faz arte com recorte, eu acho muito interessante. Tipo, eles recortam de uma revista, de uma imagem, e vai fazendo colagem em cima por exemplo, eles cortam uma mulher dançando frevo, por exemplo. E aí eles pegam, por exemplo, um outro jornal que tem um cara com uma cartola, corta a cartola e coloca a cartola na mulher, só que é a colagem. E é tipo uma arte muito legal, uma arte muito bonita. Tipo uma coisa original, bem original. Bem legal, né? Não sei de onde surgiu, não fui pesquisar, porque eu pensei nisso agora. Deve ter uma arte com nome disso aí, né? Sei lá. Deve ter uma arte tipo... Não é recorte de jornal, né? Não. Mas um nome mais bonitinho. Deve ser algo mais granfino. Mas, de qualquer forma, o livro também ele fala que a gente precisa estudar. Né? Estudar nem sempre de meios formais, por exemplo, a escola, ir à faculdade, fazer curso. Não, muitas vezes o simples fato de você ser curioso por uma informação, você é um cara muito bem autodidata, então você vai poder falar bastante a respeito disso. Mas ter curiosidade sobre alguns assuntos e ir buscar acerca deles. Né? Hoje tem o Google, né? Ele até fala assim, ó, dê um Google em tudo, nos seus sonhos, nos seus problemas, nas suas dúvidas, enfim, dê um Google. Então pesquise sobre as coisas que impactam você, tanto que impactam você de forma negativa quanto de forma positiva, né? Impactar, por exemplo, algo que te impressiona. Eu particularmente gosto bastante de obras renascentistas, o traço, o jeito, me traz um sentimento de paz quando eu vejo aquilo lá, não sei o motivo, mas é algo que eu acho muita beleza dentro daquilo. E o que você quer falar? Tem uma coisa bem interessante do livro. Agora, Desculpa cortar você, mas tem uma coisa bem interessante do livro que faz total relação com o que o Henrique falou, que é você estudar e procurar aquilo que você gosta. É que tem uma frase que o Austin Kleon, ele comentou no livro, que é assim, faça aquilo que você gosta, não aquilo que você conhece. Por quê? Porque a gente acha que precisa conhecer bem uma coisa para começar a fazer as coisas. Só que não é assim que funciona. A gente quer continuar, por exemplo, até ele deu um exemplo, o Austin Kleon, ele deu um exemplo no livro. Mas isso é para fins criativos. Um médico que não sabe operar muito bem um paciente, ele não pode começar a ir operando o paciente. Só porque gosta. Só porque acho que é uma atividade interessante, uma atividade legal. Mas enfim, pode continuar, Rodrigo. E aí o que é interessante do livro, né, que o Austin Kleon, né, ele fala que na infância dele, ele gostava do Jurassic Park, se eu não me engano. É verdade. E aí ele queria uma continuidade. E aí ele fez a fanfic dele, né, que ele falou, e continuou. E aí depois saiu uma suposta segunda continuidade. Não, mas saiu o Jurassic Park 2, só que... Saiu. Mas assim, não era do jeito que ele queria, mas assim, o cara criou também totalmente uma diferente. puta de uma expectativa pro filme, aí o filme saiu e o cara falou, pô, nossa, que bosta. Tinha um hype, né, mano? Tinha um hype naquilo, né? Mas é legal, né, como a gente se perde também naquilo, nas nossas criatividades, né, a gente continua até trabalhos alheios também. Exatamente, eu acho que a partir de né, gente que gosta, por exemplo, eu e o Guilherme, a gente já foi uma época que a gente começou a fazer um jogo, né, um jogo de computador para disponibilizar na Steam. E nessa época a gente se reunia assim, acho que de 2 a 3 vezes na semana na minha casa pra gente poder desenhar os personagens e fazer as coisas. E garanto pra nossa, cara, foi uma das épocas mais legais que teve, assim, pós-pandemia, assim, tinha acabado, né, o pessoal tava começando a tomar vacina já, e aí a gente começava a desenhar. Então é uma coisa que expurga os males, é uma coisa gostosa de fazer. E aí a gente não sabia como que desenha isso, como que mistura essa cor. A gente vai lá e pesquisa, e a partir desses projetos paralelos, a gente vai aprendendo mais a lidar e a desenvolver habilidades que a gente talvez nem sabia que a gente tinha. O Guilherme, por exemplo, é um cara que desenha, né, da escola, desde o tempo da escola. Desenha super bem, principalmente desenha coisas relacionadas a sátira, quadrinho, cartoon. E aí ele começou a se desenvolver nessa parte, ficou muito legal as artes que ele criou e tudo mais. Você pode falar por si, né?
é a partir do hobby, que nem você falou, ó, tá entediado, vou fazer alguma coisa, um desenho. O Guilherme tem uma pasta de desenho realista que ele faz. Fala aí, Guilherme, sobre sua pasta aí, senão você Ela morre. tá aqui, não tá. Mas é super válido, né, Henrique? Que nem, por exemplo, nessa época aí que a gente fez que a gente tava trabalhando nesse game, né, cara? Pô, a gente criou bastante coisa interessante, né? Criamos personagens, tudo. A gente só não sabia programar só, né? O Danilo é programador. Eu quero fazer esse papel, né, pessoal. Porque o nosso programador, né? Enfim, mas aí tá tudo feito bonitinho lá, né, Henrique? A gente conseguiu criar bastante coisa, né? E eu acho que a gente aprendeu também, né, cara, com essa fase, né? Mas enfim, o projeto tá bem guardado. Tá bem guardado e a gente quer continuar assim, né? Um momento que a gente esteja mais livre, devido às atividades como trabalho e tudo mais, a gente, né, tem pouco tempo para dedicar a isso, então a gente escolheu, né, cortou alguns projetos e a gente está se dedicando a outros, né, como é, por exemplo, o Livrando Cast aqui. Mas a gente criou, né, a gente aprendeu também. Exatamente. E é isso, né? Que jeito merda de terminar um capítulo, mas é isso. Bora pro capítulo 2 então. Vamos ao capítulo 2. O capítulo 2 é o seguinte: não espere até saber quem você é para poder começar, né? Não tem esse para poder começar, é para começar. Mas enfim, não espere até saber quem você é para começar. Pessoal, vamos começar falando a respeito do que ele falou, de uma frase bastante impactante, que é a frase "finja até conseguir". Essa frase ela pode ter impacto na gente internamente quanto externamente. Por exemplo, se eu finjo que eu sou uma pessoa confiante, eu vou estar conseguindo ganhando confiança aos poucos. E também tá começando a chover, então vai ficar com barulho assim de... Mas voltando à parte, eu começo a produzir confiança em mim fingindo e começo a mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa confiante. Então elas vão olhar e vão falar, pô, aquele cara lá é confiante. Entendeu? Então, fingir até conseguir. Você vai fingir ser confiante até de fato se tornar uma pessoa confiante. Ah, pessoal, então uma leitura que eu faço também desse segundo capítulo, né? Aquilo que até o Salvador Dalí, ele já comentou uma vez, que pessoas que não tentam se inspirar nas outras, no fim não produzem nada, não conseguem gerar algo novo, não conseguem ser originais. Porque original, no meu entendimento, é alguém que soube fazer a arte de misturar vários grandes heróis, várias grandes pessoas em sua própria arte, conseguiu assimilar aquilo e conseguiu entender, né? Conseguiu se colocar na mente de cada um desses artistas para se tornar mais um grande herói, mais um grande artista que soube pegar do melhor de cada um deles e formar uma grande arte. E na vida a gente aprende, né, com nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos. Você nasce sabendo, Guilherme? Você nasceu sabendo? Você entrou na escola e já sabia fazer equação do segundo grau? Não. Como que você aprendeu? Estudando. Copiando da lousa. Tá vendo? Copiando de um livro, né? Na verdade era da lousa. E fazendo prova em dupla. Mas eu Mas viu, vamos fazer o seguinte, ó, essa parte do livro a gente precisa pensar dessa perspectiva, que de fato a gente não nasce sabendo, a gente não nasce sabendo, então a gente, com o tempo a gente vai copiando, começando a copiar os nossos pais, nossa família, nossos amigos, nossos professores, pessoas da televisão. Na nossa época era televisão, hoje em dia é o celular, Instagram e tudo mais. Você vai começando a ter certas influências e você vai adotando aquelas influências como se fosse suas. Por exemplo, certos comportamentos. Tem até um exemplo legal, assim, tinha um professor de educação física xingou, né, isso daí aconteceu quando nós estávamos na escola. O professor de educação física xingou o aluno que cuspiu na quadra, na hora que estava jogando bola. E aí o aluno falou assim, por que eu não posso cuspir se os grandes astros do futebol também gospem no campo? É rotineiro. É rotineiro. Então a gente já pode pensar por aí, poxa, olha a influência na cabeça do moleque a respeito disso, entendeu? Então é importante pensar dessa forma. Eu acho que a ideia aí, né, Henrique, é que tipo, né, toda estrutura ela precisa ter alicerces, né, cara? Sim. Então, por exemplo, para você
ter uma ideia, você precisa ter influências, você precisa ter talvez um ídolo, né? Eu, por exemplo, aí na época que eu, né, já faz tempo aí que eu não faço um desenho, né, eu pratico o realismo, né, que é o desenho realista, né, não tá lógico naquele super nível extremamente avançado, mas eu tenho aí um cara aí que eu sigo nas redes sociais, que o nome dele é Charles, se eu não me engano, Charles Lavesso ou Charles Navesso, Charles que Darwin. ele é um cara que não tem um braço. E, cara, ele é simplesmente um puta de um artista, mano. As obras que ele faz é coisa, assim, extremamente de um nível muito alto, entendeu? Então a gente acaba se inspirando, tendo essas pessoas como ídolo realmente. Como herói, sim. E pô, a gente acaba pegando, né, influências. Às vezes, pô, vem uma foto ali que ele desenhou, quer tentar fazer também. Então a gente acaba tendo, né, acaba sendo, digamos, que o nosso pilar, né, pra gente poder fazer uma boa estrutura. Exatamente. Então a gente precisa entender de fato, como que nem o Guilherme citou o exemplo desse cara, o Guilherme, por exemplo, ele precisa entender por que ele desenha daquele jeito, quais são as inspirações dele, quais são, da onde que ele tirou o traço dele, da onde que ele tirou a vontade, a vontade de desenhar, o formato, as coisas, não, não tem cor porque é desenho realista, né? Ou tem? Eu não conheço, não sei. Tem. Tem cor? Tem. Então tem cor. É que tem um realista que é só um grafite, né? E tem um realista que é com cor também, né? Com lápis de diversos tons. Então a gente precisa... A gente não, o Guilherme que ele precisa entender o que tá por trás das inspirações, os pensamentos, os assuntos que envolvem o trabalho desse artista que ele gosta tanto. Para ele poder roubar isso e também aplicar no próprio trabalho dele como artista. Então isso seria muito legal. Boa sorte, Guilherme. Valeu. E outra parte também que é interessante é que a gente precisa copiar o que é aproveitável pra gente. A gente copia o que é aproveitável pra gente, adapta, né, conforme as nossas limitações, conforme os nossos talentos, e transforma aquilo em algo novo e nosso, né, original. Tem ali o exemplo do Kobe Bryant, que está no roteiro, que é bastante legal, que ele ficava vendo os vídeos no computador de jogadas de basquete, e aí muitas vezes ele não conseguia fazer por conta de que o cara, por exemplo, devia ser mais alto, devia ser mais ágil, alguma coisa assim, e ele adaptava essas jogadas para que ele conseguisse fazer de ter o mesmo resultado a partir daquela jogada, mas uma jogada adaptada às especificações do corpo dele, o que ele poderia e não poderia fazer. Então é muito legal isso. Pensar que a gente, a partir de uma inspiração de uma outra pessoa, a gente pode conseguir ferramentas para a gente chegar nos nossos objetivos. É muito legal. Lógico, né? No esporte, né, ou em qualquer atividade física, nós temos as nossas limitações. Por exemplo, sei lá, o pessoal do Quênia lá, por exemplo. Por que eles são tão bons em maratona? Às vezes por conta, né, do condicionamento físico, às vezes, por exemplo, da questão cultural deles, de já ter uma questão de, por exemplo, praticar esse tipo de esporte. Né? E aí, por exemplo, nesse tipo de esporte eles estão muito à frente da gente, né? Então a gente precisa pegar como inspiração, né? Às vezes não só nesse tipo de esporte, como por exemplo uma corrida, às vezes, por exemplo, também no basquete, né? De como que, por exemplo, grandes potências do esporte, né, incentivam as crianças a estarem praticando aquilo, e para que a gente possa trazer aqui para o nosso país também, para que a gente possa estar criando uma cultura em cima daquele esporte, né? Legal. Um exemplo também é o futebol, né, cara? Muito se fala hoje em dia sobre o futebol europeu, né? Mas se ele está naquele nível é porque existiu aí, sei lá, um estudo, ou às vezes alguma adaptação, alguma técnica, ou às vezes alguma filosofia de trabalho, né, todo um trabalho administrativo para que ele chegue no nível que ele está hoje. A gente talvez aí, por exemplo, sei lá, no futebol brasileiro a gente precisa estar pegando a adaptação para acabar ficando no nível do europeu, né? Então nada mais é do que você pegar as coisas boas e colocar na sua realidade, né, ou às vezes no como que você consegue fazer aquilo, né? Aqui a gente vai pensar também no bom roubo, o que é um bom roubo, o que é um mau roubo. O bom roubo, ele honra o artista que foi roubado. Ele também, a pessoa, ela estuda o artista, né? Ela rouba de vários artistas também, ela acredita os artistas, homenageia os artistas, transforma aquilo que ela roubou e remixa, né? Cria algo novo a partir daquela informação, daquela coisa que ele pegou, que ele roubou.
E o mau roubo é o contrário disso, ele degrada, ele só folheia, ele rouba de somente uma pessoa. Isso é plágio, né? Isso é plágio. E ele imita a pessoa, entendeu? Então é aquela pessoa sanguessuga. É uma pessoa que é o sanguessuga. Ele vê alguma coisa, pega, não, isso é meu, agora eu vou lançar um livro roubo como um artistas. Tipo, substituindo o S. É a mesma coisa, é o mesmo conteúdo do livro, só que eu mudei o nome só e o nome que tá aqui não vai ser Austin Kleon, vai ser Henrique Tomás. Isso é plágio. Agora, se eu criar todo um conteúdo, todo um livro baseado nesse artista, mais influências de outros artistas, eu vou estar criando alguma coisa nova e vou estar honrando eles, eu vou acreditar eles, olha, e tal, escrevi um livro com base nisso, naquilo e tudo mais. Então é isso. Roubar dessa forma é bom, principalmente no Brasil, né, que é um país bem abençoado por Deus e bonito por natureza. Exatamente. E sim, não roube de forma chula, né, dos seus heróis. Honre-os copiando, de fato, roubando a arte deles, mas transformando em algo que honre-os. Agora vamos para o capítulo 3. Capítulo 3. Escreva o livro que você quer ler. Né, e que a ideia aí, né, de, né, escreva o livro que você quer ler, né, eu acho que nada mais é do que, por exemplo, né, sei lá... É só ver ali no livro que eu quero... Veja então. Sei lá, eu tô montando uma banda aí, né, cara? Mas eu quero que a minha... Coincidência, ó. Apareceu isso aqui já na página aí. bem na hora que ele falou que quero montar uma banda. Sei lá, eu quero montar uma banda, mas eu quero que a banda seja daquele metal pesado mesmo. Isso mas, aqui pô, eu não conheço... É mais Kurt Cobain. Desculpa se eu for mal. Pô, eu quero que a banda seja daquele metal pesado mesmo, sabe? Pô, mas não tem nada igual a isso, cara. Então, pô, eu vou fazer algo que seja do meu jeito, sabe? Mas, pô, lógico, eu tenho as minhas inspirações. Sei lá, eu tô montando uma banda hoje, mas eu, pô, curto, sei lá, Black Sabbath, curto um Led Zeppelin, entendeu? Então, eu vou estar criando da minha forma, mas eu vou estar adaptando aquilo, né? Isso que é interessante. Então, né, se você, por exemplo, ele coloca aí, né, escreva um livro que você quer ler. Então acho que talvez é incentivando você, por exemplo, a ser um pouco mais original, né? Exato. Não querendo deixar de lado as suas inspirações, mas se você, por exemplo, quer se divertir com algo e algo não te tem a capacidade de divertir você, tenta produzir algo que faça você sentir melhor, né, cara? Exatamente, esse exemplo que você falou é legal. Eu vi uma vez um anúncio acho que no Instagram de uma banda que era o seguinte, tipo, ele falava assim, um anúncio, você gosta de Led Zeppelin? Aí, tipo, gosto. Você gosta de AC/DC? Gosto. Você gosta de, acho que era AC/DC e Queen, por exemplo? Eu acho que era Queen, não lembro se era Queen, eu acho que não era, mas vamos usar como exemplo Queen. Então você vai gostar de escutar a nossa banda, porque é uma mistura de tudo isso, tudo mais. Esse era o anúncio da banda, entendeu? Então é criar a partir de influências que sejam influências que você gosta, né? E começar a ter como inspiração exatamente coisas que agradam você. E isso acontece bastante, que nem a gente tá falando de música aqui, principalmente no meio musical, né, cara? Às vezes vira e mexe, surgem novos ritmos, né? Que nem, por exemplo, eu vou usar novamente como exemplo o próprio rock, né? Às vezes surgem subgêneros, que esses subgêneros são movidos aí por uma determinada época, um determinado tempo, e surgem diversas outras bandas com a mesma característica. Só que o que muda às vezes é, por exemplo, sei lá, um instrumento a mais que a banda tem, ou às vezes o vocalista, sei lá, a forma como que o baterista, né, utiliza o instrumento dele. Então, o que faz, né, uma banda ser diferente da outra é isso, né? E, às vezes, por exemplo, que nem o próprio exemplo o New Metal. O New Metal ele teve o seu auge ali nos anos 2000. O que surgiu de banda nesse ritmo do New Metal, naquela época ali, pô, foi incrível, né? Só que lógico, ao longo do tempo as bandas elas foram se modificando para poder sobreviver no ramo da música aí, né? Sim. Mas elas, né, pegaram dessa vertente, né? E inevitavelmente uma copiou a outra. Tanto é que se você for ouvir, pegar as principais bandas desse tipo de ritmo, você vai perceber semelhanças de uma para outra.
Entendeu? Basicamente é isso, né? A gente precisa fazer a arte que a gente quer consumir. Sim. Basicamente é isso. Se você quer escutar uma música Led Zeppelin misturado com Queen, crie esse som, né? Produz Você é aí. músico. Se Mas você... aí, porque se você for esperar algo pronto, não vai, os não. artistas Eu acho que provavelmente não vai ter. Não, eu acho que não vai ter, né? Até porque você tem que o fazer cara algo que do você Queen- gosta, né? O cara do Queen já morreu e do Led Zeppelin estão todos velhinhos, são vovôs já. Então não vai sair, não vai. A não ser que você crie por meio de inteligência artificial. Que aí é outro tema que a gente Aí pode já debater é um aqui. outro ponto também, né? Que isso pode até gerar um outro podcast, uma outra discussão, né? É, É bem interessante. Pode ter livros também que tratem sobre isso, sobre a arte com inteligência artificial. tipo IA e o fim do mundo. Nossa, Seria legal. Ou o fim do mundo e a IA. imagina. Ou a IA com o fim do mundo. Mas é mais ou menos assim. Então esse foi o capítulo 3 do livro. Vamos agora para o capítulo 4. Use suas mãos. Essa parte do livro eu vou fazer um comentário, né? Eu sou um cara que trabalha com informática, né? Só da Devs, se vocês quiserem Só algum da site. Dev só. Só da Dev. Se vocês quiserem um site feito em WordPress, feito em menos de uma semana, um preço bem justo, né? Competitivo. Bem justo? Bem justo. Bem justo ou bem injusto? Bem justo. É injusto a Não, gente. não dá pra saber. Quero falar, bem justo. Bem justo. Um preço competitivo no mercado. Use as suas mãos. A gente tem que colocar a mão na massa para fazer as coisas. Tem até uma frase que o autor ele fala sobre uma artista que ele conhece, né? Que o mundo tem digital, né? Mas você tem a sua digital, você tem que fazer com a sua digital. E quando fala com a sua digital é você usar suas mãos para criar as coisas do seu interesse. E precisamos entender que quando nos separamos, nos desconectamos de algo como mexer no computador e fazer algum processo mais analógico, né, que seria tentar revirar algum objeto, tentar fazer alguma arte, desenhar também, nos perdemos naquilo, mas assim é uma coisa boa, né? A gente é criativo, consegue ter várias ideias assim, tipo vários esboços, as coisas. Enquanto que no computador, se você escreve um texto, você tem uma tecla deletar, você exclui na hora aquilo. Eu tenho uma parte do livro que fala assim, tipo, do cara lá que citou da capa do álbum, da capa da banda Radiohead, é Radiohead, né? Não. É Radio, acho que é esse o nome da banda. Até o Radiohead. cara, Que tipo, o cara pegou assim e falou assim, mano, não é real isso que eu tô criando. Porque é algo no computador, se eu quiser pegar, eu não consigo, porque tem uma tela de vidro aqui entre mim sim. e a arte que eu tô criando. Então ela não é, eu não consigo pegar, palpar ela, a não ser que eu imprima, né, de fato. Mas é igual aquele exemplo que eu falei do recorte, por exemplo. Você recortar uma mulher, colocar uma cartola nela, colocar ela no fundo de um espiral e colocar o nome da banda, Autores da Desordem, é uma coisa. Você sente ali o relevo e tudo mais. Por mais que você vá imprimir a cópia, é uma coisa. Agora você fazer toda a arte no computador, tá no computador, entendeu? Você fazer o esboço, desenhar tudo certinho no papel também tem um outro valor. Eu acho que, né, por exemplo, você criar no computador, você tá cortando a parte criativa da coisa, né? Você tá mais sendo editando. tudo muito fácil. Você só tá editando, você não tá nem criando algo novo. Então assim, ó, se você tiver um espaço, se tiver um quarto, uma sala, deixa uma mesa para você mexer, para você tocar, para você sentir. E outra... Eu não entendi o que você deu risada. O problema dele é ter crise de risadas. E outra mesa. Crise de risadas aleatórias. Ele está falando de duas mesas, né? Praticamente você tem uma mesa analógica e uma uma mesa mesa, de computador, né? é uma mesa analógica, tipo com desenho e tudo mais, e uma mesa digital com computador e ferramentas digitais, né? Então é isso. Você ter essa a mesa de estação analógica, você vai criar, produzir o bruto, né? Aquilo. A mesa digital você vai pegar e vai editar aquilo e já vai mandar ver. Tipo, ó, por exemplo, eu criei o design da capa do livro da Coca-Cola. Aqui, tá aqui, ó. Criei o design e tudo mais.
numa folha sulfite. E aí eu desenhei e tal, fiz o desenho tudo certinho. Agora que eu terminei todo o desenho, eu vou mandar para o computador, vou passar as letras, vou transferir, vou criar tudo a mesma imagem, só que no computador. E aí vou terminar, vou definir, vou montar e acabou. Entendeu? Então, a criação deve ser feita na mesa analógica, a edição e a finalização. Aí sim você vai... Até porque a edição ele ainda fala para fazer na mesa analógica, mas deve ficar a critério. Eu curto bastante editar um pouco na parte analógica e também editar também na parte digital, né? Porque eu também eu crio logos algumas vezes, crio bastante coisa assim, mas essa parte de desenho, de design, então eu sempre uso a parte tanto analógica quanto a parte digital também. Tá, agora a gente vai falar aqui, né, sobre o quinto episódio, né? Aqui, ó, Que quinto projetos episódio, maluco? Quinto capítulo? Vai, vamos imaginar que eu falei capítulo, tá? Então, sobre o quinto capítulo, tá? Projetos paralelos e hobbies são importantes. Né? Às vezes você tem aí, né? Pô, eu quero trabalhar com a parte gráfica, não sei, né? Eu quero ser um designer e só vou usar isso aí, né? Pô, a parte que eu mais gosto, a parte que eu mais tenho interesse, que eu sinto mais apreço é por criação. Pô, mas aquilo vai virar só minha profissão. Chega um determinado momento, né, Henrique, aquilo fica maçante pra você, né? Aquilo começa meio que sei lá, pesar na sua cabeça, né? Você começa a ficar assim, estressado com aquilo. Pô, cara, sai, sei lá, passear, né? Dar uma, sei lá, sai dar um rolê de bike, sai, pô, eu gosto de nadar. Vai nadar, pô, entendeu? Às vezes nesse momento que tu tá, sei lá, fazendo algo que é benéfico pra tua mente, né? Algo que, tipo, sei lá, que deixe você feliz. Às vezes talvez seja nesse momento que você tenha, sabe, aquele boom de criatividade, aquilo que faltava para que você possa estar criando algo melhor. Tem até uma frase legal, tipo, o cara tava quebrando a cabeça pra... acho que ele era matemático, alguma coisa assim, físico. Alguns falam até que ele é Albert Einstein, essa frase, mas não sei a procedência, eu escutei em algum lugar, mas achei interessante. Que é a seguinte, tipo, o cara tava batendo muito a cabeça pra resolver um problema matemático, aí o cara foi fazer alguma outra coisa, foi descansar, enfim, tirou a cabeça daquilo lá e de repente ele sentiu que ele foi pensado pela solução. Que a solução pensou, ele não pensou na solução, mas a solução pensou, a solução o envolveu. Que bagulho doido, não, cara? Tem aquela ideia do próprio Isaac Newton também, né? Do quê? Tipo, Da sei lá, maçã? tava sentado debaixo da árvore lá, né? Provavelmente tava, sei lá, relaxando, né? Porque provavelmente aquilo lá não era a profissão dele, né? Ficar Não. à toa lá, né? Aí provavelmente, Talvez sei lá, não. tava provavelmente cansado do que ele tava fazendo, foi lá sentar lá, caiu a maçã na cabeça dele, ele pensou em algo revolucionário. Né? Às vezes a gente precisa desse gatilho. Exato. Né? Então eu acho que a ideia de hobby... O nome disso é o gatilho do vagabundo. Também. Na verdade, eu acho que a ideia de hobby paralelo, né, que o autor coloca, é essa ideia de você, por exemplo, ter algo para fazer, né, algo prazeroso, que possa te gerar momentos de criatividade, né, momentos de ápices criativos, né? Sim, exatamente. E você pode ser aleatório também, você pode, sei lá, sair para caminhar. É um momento que várias ideias podem surgir na sua cabeça, né? Você pode ser criativo, que nem no caso do Isaac Newton, né? Ele provavelmente saiu para espairecer, foi fazer alguma coisa, foi só olhar a paisagem e do nada veio a ideia para ele. E daí caiu a cabeça na maçã, cacete. Caiu a maçã na cabeça dele e o cara criou aí uma das coisas mais incríveis que tem, que é a teoria do quê? Nem sei, cara. Nossa. Fala aí, então. As três leis da física, as três leis universais da física, eu acho, né? Que é cima, baixo e onda. Inércia, ação e reação e... Deixa eu ver... E gravidade... Não, força... Outra é mais força fácil. gravitacional. Outra é mais fácil que tem. Gravitacional. Deve ser, não sei. Mas tem que... Quarta. Essa parte pode deixar que foi um questionamento bem aproveitado. Outra coisa. Não se preocupe em você começar um projeto e não terminá-lo. O importante é você ter vários projetos e quando você estiver entediado com um projeto, você pode livremente pular para outro projeto, para vários outros projetos. O que
importante é que você se sinta bem, né? Que você esteja curtindo, que você esteja sentindo prazer naquilo que você faz, entende? Nessa parte eu tendo a discordar um pouco do autor, que é o seguinte, por exemplo, eu e o Guilherme, a gente tem o projeto do jogo, por exemplo. Né? Se a gente quisesse produzir o jogo e tudo mais, a gente precisaria tirar tempo da onde? Né? Não tem tempo de onde tirar. A correria do dia a dia, a rotina do trabalho, do nosso trabalho e das outras coisas, das outras obrigações, ela consome demais. Então precisa haver um foco. E qual que é o nosso foco? A gente se dedicou ao Livrando Cast. A gente queria, né, abraçar outros projetos que a gente tem, mas infelizmente não há tempo suficiente. Por conta de não ter tempo suficiente, a gente precisa dar foco em sim, se limitar a um projeto só. E dentro desse projeto a gente pode produzir daí. Isso eu até te faço um questionamento também, Henrique. Não. Uma parte do livro ele fala assim o seguinte: tente procurar um emprego para você conseguir focar ainda mais nos seus projetos. Mas não ser o vagabundo, né? Não ser vagabundo. Basicamente aí. Não, mas sem brincadeira. Na sua visão, você vê que essas poucas horas para fazer o Livrando Cast te ajudam a focar nisso aí? Ou você descarta isso e entende de outra forma, talvez? É tipo o que ele falou. Muitas vezes a gente se sente como uma vida dupla. Porque, tipo, de dia eu trabalhei. O dia todo, trabalhei. E aí, de noite, o que você quer fazer? Você quer descansar, né? Você quer descansar, quer assistir um filme, jogar um videogame, sair, se divertir. Né? E não, a gente tá aqui. Agora são quase meia-noite, a gente tá gravando o episódio. E a gente começou a trabalhar a partir dali das 7 horas da noite. Então, a gente tá cansado e tudo mais. Mas assim, ainda é necessário trabalhar. Por que a gente precisa trabalhar? Porque a gente precisa manter um dinheiro pra gente poder se manter, senão a gente não se mantém. É por isso que tem a campanha do apoio do Livrando Cast. Por exemplo, com a remuneração do próprio Livrando Cast, como nosso projeto principal, nosso trabalho principal, a gente poderia dar atenção mais, porque daí a gente não precisaria trabalhar fora. Entendeu? A gente não precisaria ter outros empregos, a gente poderia se dedicar somente a isso. Por isso que a gente está com esse objetivo de bater essa meta, para a gente poder, de fato, se dedicar só ao Livrando Cast e trazer mais conteúdo para vocês, por conta também do tempo que a gente vai ter de produzir mais e tudo mais. Porque, querendo ou não, o trabalho é bom porque dignifica a gente, de fato, né? A gente trabalhando, a gente é digno, a gente consegue o nosso próprio salário, com o nosso esforço, a gente consegue comprar coisas boas, né? Por exemplo, um sapato bom. Eu às vezes andava assim com um sapato ruim, assim, com aquela sola, parecia assim... como é que é o nome daquela sola lá? Uma sola bem fininha, assim. Enfim, machucava o pé, aí trabalhando consegui comprar um tênis da Nike, assim, que é confortável para os meus pés, e a gente consegue ajudar as pessoas ao nosso redor. De repente tem um amigo que está precisando de dinheiro e tudo mais, a gente consegue emprestar, a gente consegue aprender no trabalho da gente cada vez mais. Então, de fato, sim, é importante a gente ter o emprego, mas tem os lados bons e os lados ruins do emprego, né? O lado bom é tudo isso, de poder aprender no emprego da gente, de poder retirar ensinamentos, de poder de fato ter remuneração. E os lados ruins a gente pode pensar que é uma escassez de tempo, que é uma escassez de tempo danada. Tipo, você não tem tempo, literalmente, você só tem tempo para você trabalhar, descansar e voltar a trabalhar. Basicamente é isso. Olha, eu vejo assim que esse pouco tempo, ao menos você valoriza, né? Sim. Já que é um tempo escasso, e você que está nos assistindo, com certeza você já teve esse momento, ou você conhece alguém que tem pouco tempo sobrando, né? Valorize esse tempo para criar seus próprios projetos, né? Porque talvez esses projetos que você está fazendo, talvez por hobby ou como um objetivo financeiro, né? Pode te trazer vários benefícios futuramente. E aí o trabalho tem esse processo, né, de te ajudar a focar naquilo que importa, né, no pouco tempo que lhe sobra após o emprego. Exatamente. A logo do Livrando Cast mesmo, por exemplo, foi eu que fiz.
Foi eu que fiz. E sabe por que foi eu que fiz? Porque desde os 16 anos eu comecei a brincar no Photoshop. Eu sou uma pessoa criativa, então sempre desenhando alguma coisa, tive essa ideia. Aí tive outras ideias anteriores, fiz outras logos antes e tudo mais. E assim eu vou criando, vou desenhando e tudo mais, fui aperfeiçoando com os projetos, com o andar dos projetos. Cada projeto foi me ensinando algo diferente. A mexer com ferramentas novas, a aperfeiçoar ferramentas que eu já sabia. Então foi bem legal essa parte. Projetos paralelos e hobbies são extremamente importantes de fato. Próximo capítulo é o capítulo 6. Faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas. Aqui nesse capítulo ele vai falar o seguinte: crie o melhor trabalho que você puder. Aquilo que exprime seu sentimento, que pega de artistas que você gosta, que inspiram você, mas crie a melhor arte possível, crie o melhor produto, crie a melhor coisa possível e compartilhe com as pessoas que têm interesse nessa esfera que abrange a sua arte, esferas sociais, esferas de interesse. Por exemplo, se eu vou criar uma música popular brasileira, quais são as pessoas que podem se interessar pela minha música? Brasileiros. Exatamente. Brasileiros podem se interessar. Sim. É uma esfera. Então eu vou mostrar para as pessoas brasileiras. Olha a minha música e tudo mais. E mais específico para as pessoas que gostam de música popular brasileira, que gostam de MPB, que escutam, pessoas que conseguem extrair valor daquilo que você criou. Então você precisa compartilhar. E como que você faz isso? Utilizando a internet. Porque hoje em dia a gente pode conversar com uma pessoa de lá do Canadá. Não precisa nem utilizar um computador mais, o celular dá conta disso. De a gente mandar mensagem e tudo mais, conhecer através de grupos de mensagem. O Facebook tá aí, o Instagram tá aí e tudo mais. Né? O Telegram também tem sido bastante forte nessa questão dos grupos, de ter bastante grupo, de bastante comunidade diferente. Então, basicamente é isso. E outra coisa também que é bem interessante notar é que muitas vezes as pessoas pensam o seguinte: eu quero muito ser famoso. Só que quando você for famoso, você não vai ter margem para erro, né? Tem aí um exemplo da minha banda favorita, que é o Avenged Sevenfold, que ele lançou um novo álbum, Life is But a Dream. E esse álbum, ele foi para uma direção muito diferente do álbum anterior. Ou seja, tinha uma linha de música, um estilo de música de uma certa forma que a galera gostou. Só que no novo álbum eles decidiram ir para um caminho um pouco diferente e criar algo diferente a partir disso. E muitas pessoas não gostaram, acharam estranho, acharam esquisito. Então o lado bom de você ser desconhecido, vamos supor que essa banda não fosse conhecida. Elas lançaram o primeiro álbum, depois elas lançaram o segundo, que era completamente diferente, e não ia ter todo esse peso, toda essa perseguição de fãs por conta do trabalho diferente. Os artistas, né, Henrique? Principalmente aí esses caras de banda aí, sei lá, do ramo musical, eles inevitavelmente acabam ficando presos em alguma obra, cara. Às vezes, sei lá, alguma música, né? Ou às vezes, por exemplo, algum álbum. E aí, inevitavelmente, os fãs, né, sempre esperam que os próximos trabalhos sejam iguais àqueles que eles gostam. Sim. O que ele falou do Jurassic Park. Se for sempre igual, vai acabar aqui matando a parte criativa do artista. Exatamente. O artista, ele precisa ser alguém criativo, ele precisa sempre querer criar algo novo. E pô, imagine, eu tava, sei lá, 2 anos, por exemplo, cantando a mesma música. Pô, vai chegar uma época que eu vou enjoar daquilo, eu vou querer criar algo novo, entendeu? E aí, a partir do momento que, né, eu sou um artista talvez aí já de renome, eu vou querer criar algo novo e o meu público talvez não goste. Né? Mas eu vou estar satisfeito com aquilo. Exatamente. Né? E inevitavelmente, né, essa ideia de, por exemplo, você fazer um bom trabalho e compartilhar com as pessoas, você proporciona com que seja criada aí uma corrente de criatividade. Né? Porque você está incentivando a criatividade de outras pessoas, você está possibilitando que essas
pessoas aí tenham novas ideias, né? E aí, lógico, surjam novos projetos, enfim. É por isso que vocês têm que então aproveitar o momento que vocês estão desconhecidos e nas redes sociais guardar tanto os feedbacks positivos quanto os negativos para extrair disso um aprendizado. E aí, continuem sendo criativos, mudem à vontade o estilo de vocês, não se prendam a isso, e se um dia vocês forem famosos, peguem essa essência e continuem mudando de acordo com seus interesses também. Exatamente. Ou às vezes, tipo, sei lá, tu tá desenhando, tu quer se tornar um grande pintor, por exemplo, sei lá. Faz aí qualquer coisa aí que você quer fazer aí, utiliza, sei lá, pega uma tinta aí, faz um simples rabisco, entendeu? Aproveita o momento, aproveita um anonimato, né? Sim. Que eu acho que, se eu não me engano, em algum momento o autor ele coloca isso no livro, de que é bom você aproveitar o anonimato. Sim. Né? De você estar utilizando de você não ser reconhecido para que as pessoas não te critiquem, né? Para que você possa, sei lá, estimulando a sua criatividade, né? Outra coisa também que é bastante interessante, que eu estava vendo aqui, é que ele fala numa parte que se você está preocupado em entregar, por exemplo, que aqui ele está falando em você se relacionar com uma comunidade de pessoas que gostam de uma determinada coisa que é referente à sua arte. Por exemplo, escritores vão gostar de livros, de todo esse universo, de poesia e tudo mais, romances e assim por diante. Então, você precisa postar, compartilhar coisas relacionadas ao seu processo criativo. Só que as pessoas vão achar, nossa, mas eu vou revelar o meu processo criativo, as pessoas vão começar a me copiar. Aí ele fala o seguinte, não, se você está preocupado com seus segredos, você pode compartilhar algumas coisas só para compartilhar mesmo, pontos soltos, sem fazer a conexão entre eles, para de fato, que é o que eu ia falar agora, que é o mais importante, gerar engajamento. Que é o quê? O que é o engajamento? É o Guilherme postar uma foto sobre o desenho dele e falar, cacete, velho, que desenho legal. Tem um monte de coisa, um monte de traço, um monte de coisa nova. Guilherme, como que você aprendeu a fazer isso e tudo mais? E o Guilherme, na verdade, ele está criando ele está fazendo um processo criativo para uma exposição que ele vai fazer de arte. Só que ele não vai me falar isso, é um segredo dele e ele decidiu não revelar. Mas ele pode postar foto de desenhos, foto de obras de arte que ele fez e tudo mais, mas sem me revelar isso, eu vou ficar interessado. Nossa, Guilherme, você está postando muito sobre esse tipo de coisa, tá sendo algo bastante interessante, tudo isso e tudo mais. Então, o segredo aqui é o engajamento. Para você conseguir ter uma comunidade ao seu lado, você precisa que essa comunidade seja engajada por você e você seja engajado por essa comunidade. Aí também, até quando você se abre um pouco, né, você revela os seus segredos, a sua própria comunidade te ajuda. Por exemplo, o próprio autor também já comentou que dos poemas que ele fazia, né, alguns também pediam conselhos, mandavam seus próprios poemas, e muito disso aí, do que os seus fãs mandavam para ele aproveitava. E o que a gente pode fazer é aproveitar, né, revelar um pouco dos nossos truques, né, porque a gente não é mágico, né, o artista não é um mágico que tem que revelar, tem que esconder as suas mágicas para não estragar o show. Artistas, eles podem dar um pouco dos seus segredos a fim de obter novos outros segredos, entende? Então assim, você vai ser o herói de outras pessoas, eles vão aproveitar a sua arte e você aproveita deles, simples assim. Exatamente, é uma via de mão dupla, né? Todo mundo ganha. Agora vamos para o capítulo 7. A geografia não manda mais em nós. Então, aqui basicamente essa parte é o seguinte, né? A geografia não manda mais em nós. A respeito de que para você buscar inspiração, você não precisa necessariamente, por exemplo, se você quer estudar arte francesa, você não precisa ir para Paris para você ver as obras de arte, para você ver os quadros. Você pode simplesmente dar um Google, pesquisar, ver e começar a estudar a partir disso. E tem muitas pessoas que dissertam acerca daquela arte de Paris, da França. Tem pessoas que falam e você vai poder aprender tanto com a arte, com a sua observação, quanto com a interpretação de outras pessoas, quanto com coisas que professores falaram e esse tipo de coisa. Então,
E você não precisa, por exemplo, ir para os Estados Unidos para você entender a estrutura da pintura da Mona Lisa, por exemplo. Você pode ver pelo seu computador, entendeu? Você pode pesquisar acerca daquilo, você pode mergulhar naquilo apenas com acesso à internet. É tipo aqueles anúncios aí, ó, com celular e internet eu faturo mais de 500 mil por mês. É tipo isso, só que a gente tá falando de coisa séria, que a gente tá falando de estudo, de tentar compreender o porquê que aquela arte é tão artística assim, né? Eu tô vendo um bagulho do Dragon Ball ali, eu vou pensando assim, quais são as inspirações para que o Akira Toriyama tenha criado de fato um anime tão assim cheio de vai e vem e tudo mais. Uma das inspirações foi a Lenda do Oeste, que é aquele conto lá do macaco chinês que vai fazer uns negócios lá e eu não sei. Hoje em dia, né, Henrique, que a ideia, né, geografia não manda mais em nós. E que hoje você não precisa se preocupar tanto com a distância das coisas, né, cara? Tudo é muito próximo, né? Graças a, né, a tão conhecida globalização, né? A gente consegue ter acesso... Então você é globalista, então? Sou. Então você consegue ter acesso a diferentes coisas, né? Diferentes, tipo, por exemplo, sei lá, eu quero estudar literatura. Eu consigo ter acesso a diferentes gêneros literários, né? Graças à internet. Exatamente. Eu não preciso necessariamente, sei lá, tá comprando um livro, tá correndo atrás de um livro. Pela internet eu posso conhecer aquele gênero literário, eu posso conhecer os principais autores, né, daquela época, né? Então hoje em dia tudo é muito fácil, né? Então você tem um grande leque, né, de coisas novas e você só precisa estar filtrando ali, né? O que realmente vale a pena pra mim, para que eu não fique cheio de coisa também e não acabe me perdendo, né? Exatamente. Então é isso, é o que o Guilherme falou, por exemplo, se fosse antes, né, da internet, a gente não teria acesso a absolutamente nada, entendeu? A gente nem ia saber que isso aqui é um livro que foi muito vendido e tudo mais, não ia saber. Não ia nem comprar, né? Porque... imagine você ler na lista de Hobby como artista. Só pessoas mal intencionadas iam comprar esse livro. Agora a gente vai pro capítulo 8. Seja legal. O mundo é uma cidade pequena. Agora vamos falar sobre o capítulo 8. Seja legal. O mundo é uma cidade pequena. Nesse capítulo, o autor ele destaca que mesmo em momentos em que a gente é chateado, somos irritados por pessoas que falam mal da nossa arte, não se preocupe com isso, seja criativo, continue seu trabalho. Vai ter pessoas que vão falar bem, pessoas que vão falar mal. E as que falar mal, você manda pro primeiro lugar. Exatamente, a gente fala pra pessoa, ela sabe o que, né? Vai caçar sapo. E aí, as coisas que as pessoas falam bem também a gente pode... caçar sapo também. A gente pode guardar isso, né? Pra, sei lá, pra nos aliviar também. Nosso coração, se a gente ficar bastante estressado, bastante irritado com coisas que as pessoas falam mal da nossa arte, a gente pega aquilo que é bom, né, das pessoas que falam bem do nosso trabalho e nos motivamos. Se a gente estiver num dia estressante, estivermos num dia em que estamos desanimados. E se vocês quiserem continuar. Eu não quero. Eu acho que na verdade você tá canalizando, né, cara? Você filtrar o que realmente é interessante pra você, né? O que realmente importa. Pô, cara, a crítica a gente vai ter mesmo, velho. É natural, né, do processo criativo você conviver com a crítica, né? Inevitavelmente, por exemplo, sei lá, eu faço um desenho, faço uma arte e mostro pra um amigo meu, às vezes aquilo pode ser ofensivo pra ele, né? Ele pode não gostar, mas por que ele não gostou? Né? Então existe... Eu tenho que tentar entender também, né? Porque às vezes aquela recusa dele, né, inicial com o projeto pode me trazer algo benéfico também, né? Ou às vezes é simplesmente, sei lá, eu não tenho conhecimento da arte aí, sei lá, pô, eu gostei do negócio e às vezes constrói pra você, entendeu? Exatamente. Então a gente também precisa entender que a gente precisa, né, se cercar de pessoas que sejam melhores que a gente, né? Pessoas que sejam melhores que a gente, que a gente possa aprender com essas pessoas, que a gente possa absorver dessas pessoas. E se caso você for a melhor pessoa da sala,
é melhor que você mude de sala para uma sala onde tem pessoas melhores que você, para você aprender cada vez mais, para você não entrar numa estagnação evolutiva, né? De progresso. E não se importe com críticas negativas do seu trabalho, senão o bicho vai pegar. E agora a gente vai falar do capítulo 9. Seja chato, é a única forma de terminar o seu trabalho. O Guilherme tá com sono, mas eu sou chato e a gente precisa terminar o nosso trabalho. Fala aí, Guilherme. Eu não queria nem estar aqui, né? Mas fazer o quê, né? Cara, a questão acho que de você ser chato, né? Acho que às vezes você precisa ficar um pouco no teu lugar, tá ligado? Às vezes, por exemplo, sei lá, eu tô num processo criativo aí, algo que demanda mais atenção, né? Algo que demanda um pouco mais de paciência, né? Às vezes você tem algumas distrações que acabam atrapalhando o seu processo criativo, né? Então, às vezes, por exemplo, tudo bem, né? Às vezes eu preciso tá, sei lá, relaxando um pouco aí, né? Pra poder, né, tá pensando um pouco mais, mas você precisa estar focado naquele trabalho que tu vai fazer, cara. Inevitavelmente você precisa estar dando uma atenção para aquilo, porque senão aquilo ali vai acabar estagnando e não vai sair do lugar, né? Então, às vezes você precisa dizer não para as pessoas, né? Às vezes as pessoas querem, por exemplo, sei lá, vamos sair aí, sei lá, vamos para uma lanchonete, mas eu não posso porque hoje eu tenho que, né, tá tentando criar aquilo, eu preciso tentar focado naquilo, né? Exatamente. Várias vezes já, por exemplo, de eu convidar o Guilherme não sair porque ele tá estudando, tá fazendo alguma coisa do tipo, né? O oposto também, aí eu tô trabalhando, alguma coisa assim. Então a gente precisa, muitas vezes, dizer não, por mais chato que seja, para poder terminar alguns trabalhos. E aí lá ele não fala só de trabalho, fala cuide de você, né, da sua saúde, do seu estilo de vida. Ele fala também para não fazer dívidas, porque dívida é uma desgraça. Né? Dívida... São coisas mais simples, né, cara? Coisas que inevitavelmente acabam contaminando o teu dia a dia, né? Sim, você fica preocupado. Tu acordar sabendo que você tá endividado, cara. Acho que deve ser uma sensação horrível, pagar, tá ligado? 12 mil no cartão de crédito. Você querer comprar alguma coisa aí, tipo, tu não poder, tá ligado? Tô pagando, 12 mil. Brincadeira. A gente precisa poupar o que for possível, né? Sim. Então, de moedinha, dinheiro, troco, o que for cashback, todo tipo de coisa, assim, que a gente possa evitar. Porque assim, cara, o dinheiro, a gente sabe o valor do dinheiro porque a gente trabalha, né? É difícil conseguir dinheiro, porque o dinheiro vem do nosso labor, do nosso suor, do nosso trabalho. Por mais que eu não trabalho no escritório e tudo mais, mas é o tempo da sua vida que você está dedicando, né? Sua energia, sua capacidade mental, entendeu? Então, é cansativo, não é algo fácil de falar. Pelo menos quem trabalha seriamente, não é fácil a coisa. Então, sabendo o valor do nosso dinheiro, não sair gastando com qualquer porcaria. Eu mesmo comprei esse negócio aqui, no impulso. Que é por Deus, pela pátria e pela Coca-Cola. História não autorizada do maior dos refrigerantes da campanha que produz. Então, não comprem as coisas por impulso. Outra coisa também é que aqui que entra a parte que você falou, Danilo, no começo, que é ter um emprego fixo. Para poder se manter e com ele você ter uma rotina onde você pode aproveitar para roubar coisas no seu cotidiano profissional. Isso aqui é extremamente importante, você ter sim um emprego, porque imagine se eu tivesse desempregado, o Guilherme tivesse desempregado, a gente estaria desesperado aqui, né? Estaria muitas vezes até manipulando com ofertas, fazendo assim o raia 4 para poder vender qualquer coisa para vocês aqui. Então, a gente tem os nossos empregos justamente para isso, para a gente se manter, né? E se a gente eventualmente for vender alguma coisa para vocês, é de fato algo de valor e tudo mais. Mas como a gente tem o nosso emprego, a gente não precisa estar desesperado e simplesmente oferecer para vocês coisas que não vão ter valor nenhum para vocês, vão ser só para alimentar os nossos bolsos e pagar as nossas dívidas. É aquele projeto paralelo, né? É o projeto paralelo. Você precisa de fato, sim, começar com um projeto paralelo. A não ser quem é doidão. Quem é doidão chuta o balde, larga o emprego e vai criar uma empresa, vai pular de paraquedas, vai fazer qualquer coisa. Mas eu particularmente não aconselho simplesmente chutar o balde, mas sim fazer uma transição tranquila, né? Se você quer ser um escritor um dia, você precisa começar escrevendo. Comece escrevendo, dedique um tempo do seu dia a dia
a escrever depois do trabalho, ou antes do trabalho, ou até mesmo durante o trabalho, né? Se for possível. Mas comece. Aí de repente você começa a vender alguns livros, mas de repente você já se tornou escritor e você precisa aí de fato abandonar o seu emprego. Você já está ganhando uma certa renda, não é tanto quanto o seu trabalho, mas tem tendência a aumentar essa renda. Então dessa forma você pode apostar nisso, que pode ser uma boa. É o seu sonho, é o seu objetivo, então você vai lutar de fato para isso acontecer. Outras coisas também que ele fala nessa parte, né, de ser mais chato, vai ser restritivo ao trabalho, é pra gente ter um calendário com o trabalho dividido em sessões diárias, ou seja, dividir o nosso trabalho durante o ano todo, os nossos objetivos, as nossas metas, o que a gente quer de fato alcançar, dividir em pequenas ações diárias pra gente conseguir dentro de um calendário, né? Também a gente precisa manter um diário de bordo, que é os registros, são relatórios, né? Entre aspas, relatórios de tudo que a gente fez. Por exemplo, hoje eu fui, trabalhei, depois almocei tal coisa, tudo mais, depois vim para gravar, gravei, agora eu vou dormir, vou descansar, enfim, esse tipo de coisa. Às vezes, né, Henrique, um simples, sei lá, um bloquinho de notas, né, cara, às vezes faz total diferença no teu dia a dia, né? Às vezes você tem aquele hábito de, você tá, sei lá, na fila da lotérica aí, por exemplo, pagar uma conta aí ou no banco aí às vezes vem aquela ideia assim do nada, assim, você, né, você observa alguma coisa na rua e vem aquela ideia. Tu pega a nota lá, pronto, tá salvo o negócio. Exatamente. Né? Então, esse tipo de coisa que às vezes faz total diferença, né, cara? Tem que andar sempre com o celular, com algo para você que permita você anotar. Pode ser um bloco de notas mesmo, mas tem que ser algo que permita você anotar uma ideia, porque se você tiver, você vai esquecer. Entendeu? Você esquece, não tem como você ficar lembrando disso. E também a última dica que ele dá é case bem. Não só no casamento, relacionamento amoroso, mas relacionamentos sociais, família, às vezes amigos, né? Você também. Você saber escolher o grupo com que você tá, né? Sócios. Porque aí entra naquela questão de que o autor colocou, né, cara? De que, por exemplo, você provavelmente vai ser igual aos seus, sei lá, 4 ou 5 amigos, né? Porque inevitavelmente a gente olha mesmo, parece que tipo os nossos amigos às vezes têm os mesmos interesses, né, os mesmos gostos, né? E a gente acaba que se tornando, né, ficando igual àquela relação aí, né? E capítulo 10. Criatividade é subtração. O capítulo 10 aí, né, como o Henrique já falou, a criatividade é subtração, cara, eu acho que é bem simples, mano. Eu acho que... tenho certeza de que a criatividade nada mais é do que você tá subtraindo, você tá filtrando aquilo que realmente importa pro teu processo criativo, né? Às vezes, sei lá, tô escrevendo um livro aqui sobre, sei lá, rotina comercial em empresas. O que realmente importa pra mim? Será que importa, é interessante eu botar uma planilha aqui com diversos dados? Depende do público que eu tô querendo abordar, né? Às vezes, por exemplo, eu tô querendo abordar um público aí que esteja ingressando nessa área. Eu compenso, por exemplo, escrever as informações aqui e botar de uma forma mais simples, né? Que nem, por exemplo, provavelmente aqui a forma com que esse autor ele escreveu esse livro, né, que é um livro com bastante imagens, né, letras grandes, né, que tomam bastante parte do livro, provavelmente ele foi inspirado em alguém, né? Às vezes, talvez em livros infantis, né? Porque o quão fácil é você ler um livro infantil, né, cara? Você pega um livro infantil e lê Folheia rápido, só, né? você consegue entender uma história, né? Então talvez ele tenha se inspirado nisso, né? Talvez aí ele queira ter passado a informação de uma forma bem simples, né? Com desenho, com esquemas simples, né? Então a ideia de, por exemplo, você criatividade e subtração, acho que na verdade também poderia se dizer que a criatividade nada mais é do que, por exemplo, talvez um filtro, né? Você utiliza um filtro para estar sintetizando aquilo que realmente importa para você, né? Exatamente. Se você reparar até no final do livro, né, tem um monte de imagens que ele deixou de fora. E aí isso aí vem muito de encontro com aquilo, né, que é a abundância, né? Ele evitar excessos para criar a arte dele, né, para ter criatividade. E aí o que é interessante é o que ele fez de, tipo, limitar a criatividade dele, né, tirando aquilo em excesso. E aí com isso ele teve o livro dele, né, que virou um best-seller, por exemplo. Ele botou as imagens no final, né? Aí uma coisa linkou com a outra. Eu não tinha percebido isso aí que você falou. Agora que tu falou que eu achei que é interessante, que é uma jogada boa. Ele tem um monte de mais aí, vários exemplos, né? Provavelmente vários outros detalhes, né, que ele poderia ter abordado.
Então você tá Poderia ter falando que feito tem um livro ainda código mais extenso. secreto? Você tem um código secreto nesse livro aqui que eu não percebi? Não, ali, ó, no final do livro tem um monte de imagens que ele disse que ele não colocou, que Ah, ele tá. evitou. Aí isso tem muito a ver De com códigos. o capítulo 10, né? Que ele não colocou esse livro, todas essas imagens, e isso poderia dar mais páginas aí no livro, poderia ser um livro mais, talvez maçante. Volume 2. E aí, como ele evitou isso, né? Ele criou a arte dele, foi criativo nisso, né? Evitou excessos e está aí a arte dele, né? Um livro que virou best-seller. Legal. E faz uma provocação em relação a se limitar em relação à criatividade, porque é preciso se limitar às vezes para ir mais fundo na criatividade, né? Ele fala o seguinte: compõe uma música no intervalo do seu almoço, pinte um quadro com uma única cor, comece um negócio sem qualquer capital de empresas, faça um filme com seu iPhone e alguns amigos, construa uma máquina a partir de peças avulsas, não invente desculpas para não trabalhar, faça coisas com o tempo, o espaço e os materiais que você tem agora mesmo. E é isso, o Livrando Cast é basicamente isso. A gente começou gravando como? A gente começou gravando à distância, usando o computador e esse belo microfone do computador O áudio é uma benção. que dava um chiado que parecia... Nossa, Cachorro latindo tem que parar de gravar. exatamente. Então, e hoje a gente conseguiu fazer o que a gente podia, a gente tem o nosso microfone, tem um computadorzinho e tal, tem a mesa, tem um estúdio. Tem um suportezinho aí pra câmera, que Sim. nada mais é do que celular, mas já é algo a mais. Exatamente. Então a gente tá fazendo o que a gente pode fazer a gente tá fazendo o melhor que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem. A gente pretende cada vez mais ir aumentando a qualidade de acordo com os recursos que vão sendo possível pra gente. E agora a gente vai pro quadro que a gente leva com esse livro. Guilherme, o que você leva com esse livro? Cara, ele é um livro aqui que estimula a criatividade, né, mano? Né, principalmente aí pra gente, né, que tá num processo criativo, né, Henrique? Que é o podcast. Né, ele estimula aqui pra você criar, cara, você precisa da simplicidade. Sim. Eu acho que talvez a simplicidade para o processo criativo é uma grande ferramenta. Você não precisa, por exemplo, de tecnologia, você não precisa, por exemplo, sei lá, uma mesa digitalizadora para você estar fazendo algo. É lógico que você vai precisar, por exemplo, de notebook para, por exemplo, estar, sei lá, lançando aquilo na web, mas o que você precisa mesmo é da tua mão e da tua mente, cara, sabe? Cabeça. Às vezes, por exemplo, dar uma caminhada aí, sei lá, uma corrida, né, que nem o autor coloca aqui no livro, você consegue ter ideias simplesmente incríveis, sabe? Você consegue, né... Sabe um lugar pra você ter belas ideias também? Um banheiro. Também. Tu tá lá pensando na Verdade, vida lá, verdade, pô. cara. Né, Só que não pode levar o celular. na tua necessidade fisiológica, tu tem uma ideia incrível, pô. Ah, você leva só um bloco de notas só. E o rolo de papel higiênico. Não, na verdade é uma caneta e o rolo de papel higiênico que já é o suficiente pra você anotar belas ideias que você pode ter. Então, Henrique, eu acho que o que eu levo com o livro é isso, cara. Eu acho que a criatividade nada mais é do que simplicidade. Legal. Vou fazer primeiro o que eu levo com esse livro, porque o Danilo tá no estado de Joker aqui, ele tá dando risadas espontâneas. Parabéns, velho. Cara, pra mim é interessante porque toda a parte do livro, todo o livro, é algo assim que eu vivenciei, experienciei, mas que eu não sabia, né, que existia um outro cara, um outro autor que, tipo, pensava ou tinha uma perspectiva igualzinha a minha, que é esse negócio que roubar como artista. Eu me inspiro imensamente em vários artistas para criar o meu conteúdo, para criar os templates de post, para criar tudo que vem na parte criativa, o meu site, tudo que vem na parte criativa é inspiração de outras pessoas. E eu gosto bastante daquela função do Instagram, que é a função de salvar a publicação. Cara, lá tem todo tipo de coisa assim, artística assim, que me interessa. Desde cores, por exemplo, cores que combinam, até artes 3D que fizeram, assim, daí mostra o vídeo assim, mostrando certinho como fizeram e tudo mais. Eu acho aquilo incrível, acho aquilo assim surreal. E o que eu levo com esse livro, e que eu já levava antes de ler esse livro, é exatamente o título: roubar como artista. Simplesmente observar as coisas que me interessam, observar as pessoas por trás dessas coisas que me interessam, entender como que foi o processo de criação,
entender todo o contexto que essas belas artes foram criadas, aprender com isso e replicá-las. Isso é maravilhoso. E você, Danilo, fala aí, pô. Não vai ter uma crise de Joker aí. Eu vou tentar. Pessoal, o que eu posso levar desse livro, então, são duas coisas que me chamou bastante atenção, né? Que eu gostei bastante, né? Foram os capítulos iniciais do livro, que é Roube como artista, né? Como o Henrique também bem falou, né? Acho que a gente sempre se inspira, né, nos outros, né? A gente sempre aprende com os outros, né? E a gente é criativo imitando, né? Imitando, mas assim, imitar não só de uma pessoa, são de várias pessoas. Porque se for só de uma pessoa é plágio. E aí outra coisa também, que é o outro capítulo que me interessou bastante, né? Que eu gostei bastante, que vai fazendo, vai criando, vai sendo artista. Não fique se preocupando em querer saber quem você é. Isso aí é uma coisa muito abstrata, pessoal. Vai fazendo, vão construindo a sua arte. E outra coisa, conforme você vai criando, o que você está fazendo? Você está se inspirando em outras pessoas, você está roubando a arte das outras pessoas, está tornando isso seu e você está se moldando conforme o tempo. Então assim, o tempo é o melhor roteirista que você pode ter, entendeu? Você vai se formando com base no tempo e vai aprendendo com os seus grandes heróis, né? Você vai absorvendo aquilo que lhe agrada, né? Que também é um outro capítulo do livro que eu gostei bastante, que é a subtrair. A arte é a subtração, ou seja, você vai tirar aquilo que você não tem interesse e agregar aquilo que tem interesse para você. Vai roubar o seu artista, né? Vários artistas, não só um, e vai se moldar conforme o tempo. E isso é uma coisa que são três capítulos que eu gostei bastante do livro e vou levar para minha vida. Valeu. Ficou bem legal. E agora, pessoal, encaminhando já para o final do programa, vamos dar os recadinhos finais. Pessoal, acesse o site, lá pelo nosso site tem os episódios certinhos para você escutar, tem as opções, tem Spotify, lá tem assim, tipo, é um hub para você escolher qual você quer escutar e tem a descrição dos episódios, tem a arte do episódio lá também, tem tudo lá no site, é só você acessar livrando.net ou pesquisar no Google LivrandoCast ou livrando.net, livrando.net, alguma coisa assim, você vai achar o LivrandoCast, é só clicar lá, daí tem os episódios do LivrandoCast, a opção episódios do LivrandoCast, e dentro dessa opção tem todos os episódios lá para você poder escutar, e aí tem as opções para você escutar pelo Spotify, iTunes, Google Podcast, enfim, qualquer tipo de reprodutor de podcast a gente está disponível, mas a gente colocou no nosso site os que são mais populares. Outra coisa também, como eu disse no meio e também no começo do episódio, considere apoiar o LivrandoCast, é R$10 aí, 30 centavos por dia, então, poxa, é um valor ínfimo que você pode estar contribuindo pra gente com mídia independente, pra gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo forte, firme e forte para vocês, para de fato gerar valor na vida, na rotina, no cotidiano de vocês e também dos seus amigos, que vem aí outra coisa que eu ia pedir para você compartilhar o programa, para as pessoas que vocês gostam, para as pessoas que vocês amam, para que a gente possa cada vez mais impactar as pessoas através da mensagem que os livros nos trazem, para que a gente possa plantar, cultivar ideias que podem trazer mudanças grandiosas na vida de quem nos escuta, certo? Então, né, se você está escutando no YouTube também, curte, comenta e compartilha o vídeo, se inscreve também no canal do LivrandoCast no YouTube e siga a gente nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde a gente está mais ativo, né? Segue lá, comenta, manda mensagens, pode ficar à vontade, tá? E no mais, eu passo a palavra pro Guilherme para que ele possa se despedir. Guilherme? Isso aí, pessoal, mais um episódio, né? Hoje a gente tá cansado, né? A cara do... com certeza, né? Pô, meia-noite, amanhã tem que trabalhar cedo, né, pô? Mas faz parte, né? Mais um episódio aí, né? E estamos chegando ao fim, né? Eu só tenho a agradecer a todos vocês aí, né? Mais um episódio bem feito, né? Com o nosso amigo Danilo, né? É um livro bem simples, né, cara? Um livro de fácil leitura, né? Fácil interpretação.
E é isso aí, eu espero estar encontrando vocês aqui novamente no próximo episódio. Espero também que vocês acompanhem os episódios que já foram lançados aqui nas plataformas. E é isso aí. Meu muito obrigado e até a próxima. Henrique? Danilo, pode se despedir aí, Danilo. Falar suas palavras aí finais. Obrigado, pessoal, né? Eu quero agradecer ao Henrique e ao Guilherme por terem me chamado. Espero poder participar também. O bar tava bom, mas aqui tava melhor ainda. Aqui ficou bem melhor, né? No bar eu tava bebendo água, não tava bebendo cerveja não, pessoal. Então. Eu não bebo. Mas assim, eu espero ser chamado, né, mais algumas vezes, né? Espero poder contribuir com vocês. Sim. E pessoal, se inscrevam nesse canal porque eles são muito bons. O pessoal aqui, eles leem tipo o livro e assim, conseguem aplicar isso pra vida, né? Conseguem, principalmente o Henrique também, né, que ele manja em administração, consegue casar isso muito bem, né, com a administração. Obrigado, pessoal, obrigado. E espero ver vocês no próximo episódio. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente, né, nesse período que vocês ficaram escutando ou assistindo o programa. É uma grande satisfação poder ver que vocês cada vez mais estão, de fato, compartilhando o programa, estão olhando pra gente e vendo quanto o nosso trabalho impacta não só a vida, né, de vocês que nos escutam, mas aí de fato vem a parte de compartilhar, que vocês compartilham a gente com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês amam, e a gente pode ter a oportunidade de também mudar, criar mudanças, criar transformações na vida dessas pessoas que são importantes para vocês. Então, essa confiança é maravilhosa, saber que vocês têm essa confiança na gente e compartilhar, saber que o valor que a gente está transmitindo a vocês pode ser transmitido e vocês confiam na gente para poder transmitir esse valor a pessoas que são queridas de vocês, que são pessoas amadas por vocês. Então isso é essencial. Não é essencial eu querer falar, mas é algo assim fundamental, é extraordinário. Então muito obrigado mesmo por vocês compartilharem, se inscreverem no canal. Continuem sempre perto da gente, porque a gente sempre vai estar aqui produzindo conteúdo. E a gente precisa também do apoio de vocês, tanto o apoio, né, no Apoia-se, quanto também o apoio em comentários, em compartilhamento, em inscrições, em seguir nas redes sociais, de ajudar com dicas, com comentários, enfim. Fique à vontade para estar em contato com a gente. Muito obrigado por ter escutado mais esse episódio. Então eu fico com os meus bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, enfim. Até mais para todos vocês, meus caros telespectadores. Tchau, tchau. Livrando Cast. Livrando o quê? O meu, o seu, o nosso podcast do conhecimento.